Olá pessoal, mais um Resenha com TF no ar, nosso penúltimo Resenha com TF da temporada 2022. Rapaz, já foram quase 30 resenhas esse ano em 3 meses, é coisa pra caceta. 30 resenhas praticamente nesta temporada que vem com muitos outros papos, sempre 2 papos por semana. E pra gente chegar aqui nessa reta final, nessa última semana, eu tinha que convidar um daqueles comentaristas que eu paro pra ouvir. Paro mesmo. Escuto, presta atenção, às vezes debato com a televisão, não concordo com isso aqui, pô, concordo com isso aqui. E é um cara que eu admiro muito como profissional e me deu a honra de aceitar aqui o nosso convite, mas antes de eu apresentá-lo, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal se você está vindo pelo convidado, espero que curta aqui as nossas outras resenhas, tem muitas resenhas aqui, incluindo com um cara que eu tenho certeza que ele admira bastante, que é o PC Vasconcelos, lá do canal Sport TV, entre outras resenhas aqui com a galera também do... Um chefão de vocês também veio aqui, Gustavo Poli. O Poli veio aqui também, então assim, a galera tá vindo pra cá, o pessoal da Globo tem aceito os nossos convites pra virem aqui conversarem com a gente. Ano que vem tem muita gente maneira também já programada aqui pra gente bater um papo, mas meu amigo Conrado Santana, isso aqui é uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Conrado, obrigado. Tirar de casa na última semana do ano, o cara tem que ser muito parceiro pra aceitar aqui, Conrado, obrigado. Que isso, Thiago, tudo bom, cara? Obrigado primeiro pelas palavras, é sempre bom ouvir, a gente sabe quem tá aí em casa ouvindo. Igual você falou, discute com a televisão, já fui esse cara, fica ali discutindo, e geralmente a gente não gosta dos caras que estão lá, né? Esse cara só fala besteira, então é o padrão. Então eu realmente fico muito feliz quando alguém, principalmente que é do meio, né? A gente sabe que conhece você, pô, aqui só no seu canal, quantas pessoas você já entrevistou, enfim, é um cara que... entende, né, de futebol também. Espero entender. Não, entende. Então, eu realmente fico muito feliz, cara, porque a gente sabe que elogiar comentarista não é fácil, não. Então, fico honrado. Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí. São quantos anos de carreira já, Conrado? Cara, como comentarista, eu tô há 2 anos. E ainda teve uma pandemia, né, 2 anos e meio. Então, completo, assim, que eu peguei desde o começo até o final, eu falo, vai acabar agora 2 anos. Mas eu já tô no Sport TV desde 2011, entrei como estagiário. Caraca. Então vamos completar aí agora 11 anos, 12 anos, né, na verdade, 2023, 12 anos que eu tô lá. Tua trajetória é parecida com um amigo meu, né, que agora tá trabalhando no Botafogo, que é o Rafa Rezende, né? Ah, sim. Começa como estagiário, aí vai ali pra parte de comentários. Mas como que foi essa transição? Você entra ali como estagiário, aí você vai pra produção, aquele caminho de reportagem, ou ficou ali na produção esperando uma oportunidade para ser comentarista? O programa de estágio da Globo é muito bom, né? Até muita gente pergunta, pô, como é que faz para entrar? Tem um programa que chama Estagiar, que é muito bom para várias áreas. Enfim, entrei por isso, é um processo seletivo, primeiro online, você vai passando várias etapas, enfim. Entrei lá no Sport TV. E aí você roda várias áreas que eles fazem lá dentro os estagiários que vão pro Sport TV, vão rodando as áreas lá para conhecer de tudo. E, cara, é muito bom que a Globo, em geral, ela pega estagiário para contratar, para formar profissional, para ter. Então, se fosse chamar gente aqui, a maioria vai ser desse estilo. O Rafa, que nem eu, quase todo mundo lá que eu conheço foi estagiário. Claro maneiro. Que depois, né, narrador, comentarista, às vezes contrata, vem uns caras de fora. Mas, assim, você pegar na coordenação, galera que trabalha ali mais por trás, são todos profissionais formados ali. Enfim, eu rodei algumas áreas lá, mas sempre, ó... Opa, futebol, hein, ó. Quando der pra fazer um teste, e assim, resenha de redação, batendo papo, as pessoas vão, pô, o cara entende, o cara conhece. E assim, eu acho que me ajudou muito, você citou aí o Rafael Rezende, que inclusive é uma grande referência minha, um abraço, amigão. Pô, cara sensacional, o Rafael Rezende. Papai novamente, né? É, verdade. Papai novamente. Verdade. E aí, enfim, pô... batendo papo com comentarista, com narrador, que eu coordenava esses caras. Então, chegou uma hora ali que a minha profissão era coordenador de transmissões, né, dos eventos. Ou seja, eu ficava no ouvido. Isso que eu ia te perguntar pra explicar pra galera o que é coordenador de eventos. Quando você tá lá vendo um jogo, né? Evento é um jogo ao vivo, diferente dos programas. Então, o que é o jogo ao vivo ali, de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Enfim, eu coordenava esses eventos, fazia o roteiro de como ia, enfim, o que o narrador chama no pré-jogo, no intervalo, durante o jogo, você fica ali no ouvido do cara também, se precisar de alguma coisa. Enfim, conversando muito com esses caras, eu tinha um respeito deles, né? Pô, o cara entende, né? Então, devia ir pra, sei lá, pra uma chefia. Eu fui fazendo o teste, demorou. Fiquei muito tempo fazendo. Quando, assim, ficava meio que numa dupla função, ainda coordenava, mas precisava ir ali, comentava um MLS, Major League Soccer, né? O Campeonato dos Estados Unidos. Enfim, eu fui fazendo até que pintou a vaga definitiva. Como eu disse, tem 2 anos, que era o que eu sempre quis. Primeira vez que você comenta é na MLS?
Sim, o primeiro jogo que eu comentei foi no MLS. Cara. Lembra o jogo? Não vou lembrar, cara. Tenho a memória péssima, cara. Isso me... Eu sou o oposto do PVC, galera. O PVC lembra tudo. Você é o PVC às avessas. Claro, quando vou pra um jogo, eu estudo tudo. Eu lembro muito de você lembrar de um lance. Pô, lembra como o Marcelinho Carioca bateu uma falta de tal lá? Pô, lembro. Pô, o cara pulou, ele bateu por cima. Aí eu lembro, mas assim, lembrar time, ano, data, é péssimo. Esse não é com você, não. Mas eu lembro que foi da Major League Soccer, o primeiro que eu fiz. Ali foi teu grande vestibular, né? Passou no vestibular da MLS e aí vieram os campeonatos, né? Do Grupo Globo. Campeonato Brasileiro, Série B, campeonatos estaduais. E pra você, assim, você falou da pandemia. Então você começou a comentar ainda em estúdio, né? Você não estava comentando no estádio. Como que foi pra você a diferença, né? Que é a televisão ali, televisão boa, né? O pessoal pensa que são várias televisões que ele tem ali. Não, é a mesma televisão que a gente tá vendo o jogo, é que vocês estão ali. Pra monitor pequeno ainda. Pequeno ainda, tá na tua cara ali praticamente. Mas como que foi, assim, pra você essa transição do comentarista do estúdio ali pra começar a fazer os jogos nos estádios? Então, com a pandemia, o que aconteceu? Como em todos os trabalhos por aí, quem está assistindo aí em casa vai saber, mudou bastante a forma de todo mundo trabalhar. Sim. Então tem muita gente que está ficando de casa, e com a Globo aconteceu isso também. A gente está fazendo muito menos jogos no estádio, muitos. Isso caiu para mim, né? Que eu sou, claro, sou novato, estou começando, tem muita gente na minha frente aí nessa escada. Então, eu comentei, depois que eu fui contratado, só comentei um jogo, foi do Vasco, que... Foi ótimo, inclusive. O Vasco ganhou de 4-0 do Ituano. Recebi assim... Nossa, eu vou lembrar pra sempre. Esse eu nunca vou esquecer, não. Se eu vier daqui... Há 10 anos você vai... 20 anos fazendo entrevista com você, eu vou lembrar. Foi no estádio, chorei, fiquei muito emocionado. O feedback, assim, da torcida do Vasco. Claro que é quem mais acompanha, né, do jogo. Foi Vasco e Ituano. Mas aí... Emocionou. Emocionei. E foi a primeira vez. É muito diferente. Mas o resto é tudo do estúdio. Mas a gente tá viajando pouco, né? A Globo, em geral, é jogos principais, dos principais times, finais. Mas assim, antes, pegava jogo, alguém, né? Jogo da Série B, longe pra caramba, dependendo do estado, mandava alguém, ficava em hotel, não sei o que. Era um custo muito alto. Então, a Globo, reduzindo o custo, como todo mundo... não está fazendo todos os jogos de Série A e Série B igual antigamente. Mas para você, qual a grande diferença de comentar desse jogo que você fez do estádio? Conseguir ver o jogo todo? Ter uma noção tática diferente? Não, é muito diferente. É muito melhor do estádio, no sentido de você sente a emoção também, da torcida, tudo que acontecendo. A câmera tá filmando aqui, eu tô olhando aqui, entendeu? O zagueiro, o que aconteceu, ou então a bola tá saindo das águas, eu já tô vendo a movimentação ali do atacante, se a defesa tá errando alguma coisa, se a defesa tá alta, se a defesa tá baixa. É coisa que você vê fora da bola. Você vê até um técnico, aconteceu alguma coisa, deixa eu ver se o técnico achou ruim. Eu olho ali pro técnico aqui embaixo e, entendeu? Você vê tudo, entendeu? Você até vê a situação do jogador se aquecendo, você vê aquelas opções que podem ter. E no estádio você tem também o monitor que tem no estúdio. Então, se você quiser, toda hora replay e tudo, você vê ali também. Então, você tem as duas opções, na verdade. É muito melhor, mas acho que principalmente o calor ali da torcida. Você tá no ambiente, você tá sentindo aquilo, é bem melhor. Mas assim, em casa, até para o pessoal saber, a gente tá vendo, quando você tá fazendo o estúdio, tá vendo a mesma coisa que a pessoa tá vendo em casa. Não tem outra câmera, não tem aquela câmera... coisa. Tem gente que deve achar que deve ter aquela câmera da GoPro na cabeça de alguém. O máximo que acontece, né, Thiago? Claro, tem os coordenadores, tem o cara que tá no caminhão lá, se tem uma imagem diferente, ele já pode te dar uma informação. O relógio aqui veio uma GoPro, falei de GoPro, caçar aquela câmera GoPro na cabeça. Apareceu aqui a pesquisa da GoPro. Você falou, ele ouviu. Mas enfim, às vezes você pode ter uma informação, tá acontecendo uma briga, aí o coordenador passa pro outro, que passa pro narrador pra gente ficar sabendo. Isso sim, mas aí câmera, enfim, ver se foi impedimento, a gente não sabe. Tá vendo tudo que o pessoal tá vendo em casa. Mas assim, é o que tá todo mundo fazendo. O campeonato, ESPN, os outros canais que tá fazendo campeonato europeu, é só do estúdio, é normal, é padrão. Também não tem nenhuma dificuldade, não. Uma coisa que eu admiro bastante você, Conrado, é que você tem um linguajar muito fácil. E eu acho que o grande ponto do comentarista é ter um linguajar que o torcedor pode ser aquele que tá acostumado a ver todos os jogos e aquele que vê uma partida ocasional, e você consegue falar com esses dois. Isso é uma coisa que você foi aprendendo com o tempo, ou naquele momento que você estava, eu quero virar comentarista, vou tentar
achar aqui uma maneira de falar com o povão, que o povão vai conseguir me entender, e a galera também, que já é aquele torcedor mais hardcore, também vai conseguir. Foi isso que você tentou fazer nesse período? Isso é uma pergunta boa, cara, porque inclusive hoje cada vez mais as pessoas estão estudando. Você vê aí no Twitter, redes sociais, de pessoas assim excelentes que estão estudando, analistas de desempenho, e tem um linguajar novo que está chegando. Você vê até os técnicos falando que eu não tenho nenhum problema com linguajar novo. Extremos desequilibrantes. É isso, eu não tenho nenhum. Se eu tô entendendo, pra mim você fala de igual gíria. Eu já morei em alguns estados do Brasil, você fala de um jeito, eu falo de outro, não tem nenhum problema. Só que que eu sempre pensei eu vou falar de futebol igual eu vou conversar com você aqui. Antes de começar, a gente bater um breve papo. Eu falo de futebol dessa forma. Eu não vou falar uma linguagem diferente do jeito que eu sento no bar e bato papo de futebol, é o jeito que eu quero comentar. Claro que eu vou falar vou dar mais informações, vou me aprofundar mais, mas vai me aprofundar do meu jeito. Sim. Então, eu não falo extremo. Não tenho nada contra quem fala, eu falo ponta. Porque é o jeito que eu falo. Pô, se eu for pensar em falar diferente, não é natural para mim. Mas também eu me preocupo com isso. Eu vejo, assim, minha forma de pensar, cada um tem um jeito. Eu acho que tem muitos termos novos que não tá atingindo uma galera. Eles estão corretos e eu acho que tem que simplificar. Tem coisas que vêm, igual, sei lá, entre linhas já tá normal. Mas mesmo assim, toda vez que eu falo entre linhas, eu falo nas costas da linha do meio campo, na frente dos zagueiros. Quando o Tite falou externos desequilibrantes, você pensou o quê? Aí eu falo, cara, eu entendi o que é, mas eu não converso desse jeito, entendeu? Eu falo ponta que vai pra cima, irmão. Ponta que faz diferença. Imagina você na mesa do bar. Olha só, seu João, o time tal, o Neymar é um externo desequilibrante. Assim, até sobre isso, Thiago, até pra ficar claro, tem muita gente que vê e gosta. Cara, eu não faço piada, não tenho nada contra mesmo, assim, cada um fala de um jeito. Se tem alguém que tá fazendo vídeo, ou tá até comentando, na televisão tem muito, sim, que fala esse linguajar um pouco mais acadêmico, que essa que é a verdade, teórica, quem tá estudando futebol, por isso que eu conheço os termos. Você tá estudando futebol, as pessoas falam assim, você for fazer um curso, por isso que os técnicos, eles estão conversando assim, porque esse é o termo acadêmico, é o termo teórico. E assim, tem muita coisa também que esses termos acadêmicos, muita coisa que a gente estuda aqui vem de Portugal, né? Que é um grande foco hoje, os principais técnicos do mundo são portugueses. Então tem muita gente que estuda aqui e vem de Portugal. Só que aí tem muita gente trazendo termos de lá que a gente já tem aqui que fala diferente. Sim. Igual tem muita gente hoje que meio campo é médio. Sim, então de novo, gente, eu não tenho nada contra. Cada um fala de um jeito, mas eu não falo médio, porque pra mim é meio campista. Sim, é volante, meia e meio campista. Enfim, mas quando a pessoa fala médio, eu entendo. Eu não tenho nenhum problema, só que, voltando à sua pergunta, eu me preocupo com isso, eu quero falar com todo mundo e eu acho que, assim, eu me comunico melhor do jeito que eu converso com os meus amigos de futebol. E eu não falo extremo desequilibrante com os meus amigos, eu falo o ponta que vai pra cima e faz a diferença. Ponta driblador. Tem um mano a mano forte e é isso aí, mas assim... tem muito essa conversa hoje. Eu acho importante não ficar desmerecendo, porque assim, é bom quem está estudando. Isso é muito. A gente está vendo uma diferença, uma mudança no Brasil. Eu acho que a gente está vivendo a transição. A gente vê os técnicos que estão melhorando, o nosso jogo está melhorando e quem fala de futebol está melhorando. Você acha que uma das grandes, se é que podemos falar assim, né? Um dos grandes legados do 7-1 foi a criação desse curso da CBF, onde os técnicos eles tiveram meio que a obrigação deles se reinventarem futebolisticamente? Sim, claro que o 7-1 é marcante, né? Sim. É histórico, assim, uma grande mancha para a seleção brasileira, histórica, e muita coisa a gente começou a se mexer, né? Primeiro que os técnicos brasileiros começaram a ser muito questionados, né? Tanto na mídia, né? Na imprensa, mas a própria torcida, enfim. E aí, nosso Filipão, o Filipão, indiscutivelmente, pra gente também não fazer confusão aqui, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Ele tem 2 Libertadores. Ele tem muito mérito, ele sabe demais de futebol. Só que, se com esse técnico a gente está tomando 7-1, alguma coisa está errada. Então, eu acho que ajudou a mudar, mas eu acho que é mais a questão da globalização em geral, a facilidade. Pô, hoje que você está em casa, você quer estudar, você bota aí no Google, você vai fazer um curso de um cara lá, claro, às vezes você vai ter que pagar, mas assim, às vezes vai achar uma apostila, um livro de um espanhol, assim, você corre atrás, amigo. Então a informação está chegando para todo mundo. A gente viu na Copa do Mundo, os times menores, tá todo mundo organizado no futebol, então eu acho que é um pouco de cada coisa. Claro que 7-1, acho que deu uma... Bom, vamos acordar aí, galera. Né? Vamos acordar aí, alguma coisa tá errada. Mas eu acho que esse processo da globalização do futebol em geral
tá todo mundo vendo. Se eu der mole, eu vou ficar para trás. Então, por isso que eu falei dessa transição positiva no Brasil. Acho que a gente está muito melhor do que estava há pouco tempo atrás, em termos táticos, pelo menos. Você é nascido no Rio, Conrado? Não, sou mineiro. Mineiro? Mineiro da onde? De Ipatinga. Ipatinga. Então pegou aquela época do Ipatinga lá do... É que eu fui criado em Aracaju, cara, mas eu não peguei. Então, minha família toda é de Ipatinga, então eu já morei em alguns lugares, mas eu tô no Rio desde... Vim fazer o 3º ano. Na verdade, já tava acabando o 3º ano e vim fazer faculdade e fiquei direto. Então, um cidadão de Ipatinga que já morou em Aracaju e virou carioca. Vou falar rápido, ó. Nasci em Ipatinga, fui bebê ainda para Aracaju, morei até os 7 anos. Aí morei em Nova Friburgo, aqui no Rio, um tempo. E aí dos 11 aos 17 eu morei nos Estados Unidos. Meus pais se mudaram, igual muita gente vai, né? Imigrante tava mal aqui, precisando de dinheiro, foi morar lá. E aí eu morei dos 11 aos 17 nos Estados Unidos, em Boston, Massachusetts. Na verdade é uma cidade perto de Boston. E aí muitos brasileiros. Mas enfim, fiquei esse tempo lá, aí voltei, morei em Fortaleza 1 ano, e aí eu vim pro Rio, como eu falei, e tô aqui até agora. Então eu morei em alguns, por isso que eu falei de questão de sotaques, cada um fala de um jeito, então eu tô acostumado até outro idioma isso. Também. Tem outro idioma. Tá mais tranquilo. Mas você sempre quis trabalhar com jornalismo, ou foi uma coisa que entrou ali na sua vida por acaso? Outro dia eu tava fazendo um podcast com o PVC, com certeza quem tá vendo sabe muito bem. Quem é o grande PVC, um dos maiores comentaristas que a gente já teve. E aí uma hora ele falou que eu sou apaixonado por futebol e sou apaixonado por jornalismo. Eu falei, cara, eu não sou apaixonado por jornalismo. eu gosto, claro que eu tô ali, mas eu sempre fui apaixonado por futebol. Então até uns 16 anos ali eu queria ser jogador de futebol, sempre joguei em time desde 5 anos, fui jogando. Aí chegou uma hora que eu vi, peraí, você não joga tão bem assim, não vai dar pra... Apesar que tem muita gente que joga profissionalmente, joga também. Mas aí eu cheguei numa hora perto da faculdade e falei, e agora? Eu sempre pensei que ia ser jogador de futebol. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Educação física? Talvez. Então, mas aí eu pensei, eu gosto muito, de repente eu faço jornalismo, quem sabe um dia eu posso ser comentarista. Eu já pensava isso desde a época de faculdade. E aí, só que você não sabe se vai chegar, né? Não sabe se vai acontecer. Eu falei, cara, mas vou fazer o jornalismo. Aí, como eu falei, fiz o processo de estagiário da Globo, passei pro Sport TV, já falei, legal, então pode dar certo. Passei pro o principal meio de comunicação do Brasil, da América Latina, principalmente na parte de esportes. Falei, de repente dá. Aí foi dando certo. Mas assim, eu acho que se eu, sei lá, demorasse a engatar para ser comentarista, não vai rolar, não sei se eu continuaria falando bem a verdade. Buscar um plano B, alguma coisa. Eu era coordenador ali, como eu te falei, de transmissões. Então, cara, você tá no jornalista, sabe, cara, é muito fim de semana, muito feriado, e nem sempre você tá fazendo futebol ou jogão, né? Às vezes você tá ali coordenador, vai coordenar outro esporte, comenta um jogo muito mais fraco, como eu falei, eu fazia MLS é legal pra comentar, agora vai coordenar MLS meia-noite na sexta-feira. Sexta pra sábado, dia 24 ou dia 25. Exato. Coordenar NBA dia 25 de dezembro. Falou 24, 25, a gente tá no plantão, né? Por causa do nosso rei, Pelé, eu fiquei até meia-noite ontem, mas aí faz parte, né? Claro, mas eu digo, se eu não tivesse virado comentarista, eu não sei, eu não tenho essa paixão, não tô falando que eu não gosto, tá, gente? Eu não tenho essa paixão, nossa, eu quero escrever uma matéria legal, nossa, eu quero ver para ter uma reportagem legal, será qual jogador? Não era coordenar, poxa, eu quero coordenar, fazer um lindo pré-jogo aqui, nossa, eu vou ficar muito feliz se eu fizer um pré-jogo. Era um trabalho para mim. Agora, ser comentarista sempre foi meu sonho. Aí é outra Agora coisa. Tá realizando o sonho. Eu tô trabalhando com futebol diretamente, né? Eu vejo um jogo de futebol e tô falando, então meu sonho mesmo era isso, aí deu certo, mas assim, o jornalismo não é assim, minha parte, como tem o PVC, por exemplo. Não, o PVC é lunático, né? Ele PVC ele já sai do... PVC na época da Copa, eu tava vendo Seleção Catar de madrugada, ele trocando mensagens com o pessoal, cara, com o Rizek, com o Barreto, falando o que tava acontecendo no programa. Isso, PVC deixa a gente mal lá, cara, parece que a gente que não quer trabalhar, entendeu? Porque ele depender, ele faz tudo, amigo, ele faz tudo, ele é assim, e é uma grande referência para todo mundo, você vê de perto... É mais impressionante ainda, é bonito mesmo a dedicação que ele tem, claro, toda a qualidade, sabedoria que ele tem é impressionante. Eu vou até confidenciar uma coisa aqui, o PVC sempre antes de jogos do Botafogo, assim, final de semana, ele me liga. Thiago, como que tá a situação do Botafogo? Quais são os desfalques? Não sei o que, assim. Eu acho isso maneiraço também dele, é o cara que é exemplo pra todo mundo e mostra por que é exemplo, né? O cara que simplesmente vive da fama, não, ele trabalha realmente pra manter a fama que ele tem de um cara sensacional no meio, né? Isso faz parte, eu faço muito isso, principalmente
igual agora eu tô, né? Como eu disse, tô começando, eu faço muito mais Série B do que Série A, né? Uhum. Quando eu faço Série A, eu geralmente faço os times menores da Série A. Então, ano passado eu fiz um jogo do Botafogo. Cara, foi um dos melhores jogos que eu fiz ano passado. Foi Botafogo e Curitiba. Aí eu fiz um Inter e Santos. Qual Botafogo e Curitiba que você fez? Fiz o... Lá, eu tava não foi um bom jogo. Não Não foi bom jogo. E aí, então, eu faço muitos jogos menores, né? Time menor, Série B. Tem time que às vezes tá subindo da C. Então eu ligo pra repórter que tá lá, ou quem eu conheço, às vezes, como eu falei, se é um time de um dos lugares que eu já morei, eu ligo pra alguém. E nem sempre e até Botafogo, mas é claro que, pô, acompanha Botafogo, acompanha todos os jogos. Da Série A você tá acompanhando tudo. Mas até pra você ter uma noção dos bastidores da semana. O seu canal mesmo, de outras influências. Vocês acabam sendo um termômetro da torcida. É claro que você não representa toda a torcida, mas dá pra você ter uma ideia, até as coisas que você fala. Muita gente reclamou disso, muita gente tá reclamando de jogador tal. Pra você ter uma ideia, não é que eu vou deixar de... Não é que eu vou criticar jogador tal porque a torcida tá, mas até pra eu saber que quando eu criticar, que esse é o papel eu falo o que eu acho, pra eu saber, ó, muita gente não tá achando que, sei lá, jogador não serve, mas eu acho que esse cara é útil sim. Mas é bom você ter essa noção, então isso que o PVC faz, eu tento fazer... Eu acho maneiro isso. Bastante, conversar com as pessoas ali do clube, ter o máximo de informações, porque aí você pega, guarda, e aí depois você fala o que você filtra, prefere. Né? O que você acha melhor. Essa é a palavra. Qual o cara que você, assim, primeira vez que tu tem um contato com ele, era um cara que talvez você admirasse, que você fala, caraca, tô sentado com esse cara aqui debatendo sobre futebol. Qual que foi o momento, assim, que você, porra, realmente tô começando a chegar onde eu quero chegar? Como eu disse, né, eu gosto de jornalismo, eu gosto de trabalhar no Sport TV, mas não é minha paixão. Então eu sinto mais isso com os ex-jogadores. Então, pô, eu era muito fã do Ricardinho, por exemplo, meia. Muito, mas muito. Pô, quando eu fiz, eu falei, cara, esse cara jogou demais. Eu falo pra ele, pô, você jogou demais, cara. Paulo Nunes, que é, pô, parceirão, eu sempre falo, cara, eu não acho normal isso aqui. Hoje você vai tomar uma cerveja com o Paulo Nunes. Você fez Libertadores, né? Copa do Brasil, você fazia gol de tudo quanto é jeito, você jogou na seleção. Menos de pênalti. Menos de pênalti, que o Lucas Gutierrez sempre brinca. Então... Com um jogador, Pedrinho, eu falei, cara, eu gostava muito de você, canhoto e tal. Pô, então o Roger também, cara, eu lembro que eu sempre, no começo ali do Roger, ele jogou muito, por exemplo, também em 2005, eu lembro que eu acompanhei ele se machucou. Então, eu tenho isso mais pelos jogadores, porque eu tô perto de um cara que foi ídolo, que esses caras me fizeram gostar de futebol. Se eu tô aqui, tem muito a ver com esses caras. Sim. Mas... Para sair um pouquinho dos jogadores, quando eu fiz o Seleção Sport TV, que esse ano eu comecei a fazer mais o Seleção Sport TV, quando eu fiz com o Luiz Roberto, eu falei, pô, foi meio... Eu segurei para não chorar. Falei, cara, meu sonho, foi o que você falou, eu tô debatendo na mesa do lado do Luiz Roberto, cara. E é um cara... Me elogiou, entendeu? E eu falei, cara, meu pai não tem nem Sport TV, não acompanha, meus pais são mais humildes, assim, de assistir, então... Não conhece, eu falar, pô, pai, fez um jogo com o Luiz Carlos Júnior. Ele, tá. Que é gigante, mas ele não conhece, não agora, tá no grande público. Falei, pai, né? Eu fiz liguei pro meu pai, eu fiz um programa aqui com o Luiz Roberto. E ele falou que eu sou muito bom. Pô, teu pai quase chorou. Pô, eu fiquei muito emocionado de fazer. Tem vários ali, só pra deixar que, pô, quando faz o Rizek me chamou, o Rizek é um cara enorme no jornalismo. Já fiz com o Luiz Carlos, o Lédio, que também, pô, ali, que é uma referência. O Lédio tem eu vi no teu Instagram que você tem uma história que eu queria que você contasse depois essa história aqui. Não, vou contar. Então, quando eu faço, sempre que você vai subindo, quando você faz um jogo, né, com um narrador mais importante, primeiro que você sabe que você tá no jogo bom, né? Porque o cara não vai fazer qualquer jogo. Você tá igual eu fiz na Série B, quando o Botafogo subiu, eu fiz um com o Vilani. Foi Botafogo e Confiança, um golzinho do Del Piage. Del Piage. Virou Del Piage, que era... aquele jogo, o primeiro jogo do Anderson, como técnico. O Anderson é expulso ficou bravo ali. Falou várias. Comprou aí. Enfim, eu falei, pô, tô num jogo aqui com o Gustavo Villani, eu tô num jogo bom, amigo. Que ele Sport não fica TV. Ele não fica fazendo joguinho. Então, eu tô constantemente me emocionando. Mas pra responder, quando eu fiz com o Luiz Roberto, eu tremi mais assim, eu falei, cara, que legal, né? Onde eu tô, pô, fiquei muito orgulhoso. Elogiado pelo Luiz Roberto ainda, né? Eu fiquei muito... Ele é muito... Do jeito que vocês veem na televisão, ele é daquele jeito. Ele é muito gente boa. Você já teve o Luiz Roberto, posso falar que ele é meu amigo particular. Olha que legal. Então, ele assim, Luiz Roberto cara, pureza de verdade. Porque tem gente assim, não só na televisão, na vida,
que dá uma forçada de barra. Olha, eu sou muito legal, mas você não sente aquela Aí verdade. desliga é uma mala. Ou mesmo lá por trás ali, oi gente, tudo bem? Mas ele é, cara, pureza de verdade. Não, é um cara que merece tudo que ele tá conquistando. Se ele virar o número 1 da Globo, cara, acho que vai ser justíssimo. Acho que vai, né? Não sei, quer dizer, não tem nenhuma informação pra gente, né? eu acho. Opa, manchete, Conrado. Tem zero informação, nada, não mais que ou menos que vocês. Mas é um cara... Mas e os jogadores, pra mim, eu fico emocionado. Pô, esse cara... Outro dia eu joguei bola, joguei futebol com o Elano. Porra. Pô, ganhou Libertadores, jogo, enfim, seleção, Copa do Mundo, o Richarlison também. Quando eu jogo com esses caras, eu fico todo bobo, eu fico igual uma criança. Fico igual uma criança que eu falei, esse cara foi primeiro que eu queria ser, que eu sempre quis ser jogador. E agora eles estão aqui comigo. Ele conseguiu, agora, pô, trabalha junto e tô aqui. Eu fico todo bobo, fico tentando não tietar. E eles estão bem de bola ainda? Estão jogando bem? Não, nem todo. O Paulo Nunes não joga mais, ele não gosta. Ele fala, se você jogar uma bola pra mim, eu desvio. Ele fala, ele brinca. Porque talvez... Mas o Elano tá bem no futebol, o Richarlison tá... Pô, o Richarlison é atleta fininho, ainda, né? Tá fininho, tá voando. Richarlison é um dos grandes comentaristas de jogadores. Eu gosto muito do Richarlison. Pedrinho, acho fantástico. Pedrinho, ele... Sou fã. Pedrinho é muito foda, eu coloco assim. Sou foda. Muito fã do Pedrinho. Pedrinho é muito bom, muito bom. Ele consegue entrar naquilo que a gente tá falando. Ele fala... a linguagem que a pessoa consegue entender. E de uma maneira tática. Mas ele é um que usa muito um linguajão, às vezes, um pouco mais didático, mas ele tenta explicar. Ele fala muito bem. Ele se comunica muito bem. Não tô falando pra um ex-jogador, não. Você pega todos os tipos de comentaristas. Ele fala muito bem. E é um cara que... assim, ele sabe demais de bola. Não, e o detalhe, né? O Pedrinho, ele não se preparou pra isso. O Pedrinho se preparou pra ser técnico, né? Que ele até fez um curso com o Felipe. Ele chegou a ser auxiliado, Felipe. Sim. Ele é muito amigo do Felipe, né? Que é Felipe Maestro, né? Que foi lateral, meio, Vasco, principalmente. Pra cacete também, né? Craque. Pra cacete. Então eles são muito amigos. E sabe demais de bola, né? Tem uma visão diferente. Gosto muito, troco muita ideia com ele. Outro que me dá força, me dá moral pra caramba, assim. Sempre fala, pô, você é dos meus, não sei o quê. E gente boa também, pureza demais. História do Lédio. Eu vi lá no teu Instagram que você conta, né? Ele nem lembra, cara. Eu brinquei com ele, ele nem lembrava. Mas o que eu acho que fica até mais legal. Já queria, né, como eu disse, ser comentarista, mas ainda era coordenador. E tava passeando, assim, por Ipanema, eu acho. Ipanema ou Leblon, acho que era Ipanema. Com a minha namorada. E aí encontrei o Lédio. E assim, naquela época eu nem era coordenador dos principais jogos, eu nem tinha coordenado tantas vezes o Lédio, mas já tinha coordenado algumas vezes. Aí, como eu disse, a galera, né, acabou me conhecendo, os narradores, comentaristas. Enfim, aí encontrei o Lédio, falei, opa, Lédio, tudo bem? Beleza? Aqui é a Thalita, minha namorada e tal. Aí ele, pô, aqui é meu amigo e tal, não vou lembrar o nome do amigo dele, desculpa, mas esse aqui é o Conrado, esse cara ainda vai ser comentarista lá do Sport TV. Cara, ele falou uma coisa assim, leve... quase chorei quando eu saí, assim. Falei, caraca, pô, o cara é enorme, né? Bom pra caramba, gosto também outro. Pô, gente boa pra cacete também. Boa, engraçado. Tem gente que antigamente, agora tá mudando, né? Antigamente o pessoal achava que ele era ranzinza, né? Que cara engraçado, ele é ranzinza, acho que é o charme do Lédio. Mas agora o pessoal tá conhecendo mais. Mas eu falei, pô, um cara desse, por que ele ia mentir pra mim? Eu não perguntei nada, ele podia ser, esse aqui é o Conrado. Ele realmente achava que eu tinha uma chance, aquilo me deu uma força, porque assim, quando você ainda não virou o comentário, será que eu vou virar? Você fica receoso, cara. Né? Muita gente quer ser ali, não é difícil, será que eu vou ter uma chance? Será que eu vou... Então, quando ele falou aquilo, me deu uma força. Falei, pô, os caras acham, por que eu não acho? Eu tenho que achar isso também, amigo, vamos pra cima. Então isso me marcou, eu lembro assim, achei bem legal. Entre isso e até você virar, demorou quanto tempo? Esqueci desse detalhe. Mas eu acho que uns 3 anos, mas demorou. Assim, mas te deu uma antes força. De eu virar comentarista de fato, eu já comentei várias vezes. Foi inclusive uma força para quando mudou a chefia lá no Sport TV, Globo e tal. Eu cheguei pra galera nova, queria falar que eu gosto aí de comentar e tal. Não, quando der pra você dar uma chance, fazer um piloto. Eu falei, não, piloto não, eu já fiz. Já comento no Sport TV de vez em quando. Aí eu tenho na época era terno, né? Uhum. Falei, eu faço tantas vezes que eu já tenho terno em casa. Quando eu precisar, eu já venho. Então eu só quero uma análise, eu quero que vocês vejam se é bom ou se é ruim. Não quero teste, eu já fiz. Eu mandei assim, eu vou tentar aqui. Um não você já tinha, mas né? É isso, falei, eu só quero que você me avalie. Aí rolou, foi bom. Mas enfim, foi uma força. O Rafa Rezende também deu um parecido assim. Mas o Rafa eu sempre já troquei ideia, né? Como você disse, também foi estagiário. Aí uma vez também, ele falou, cara,
Isso aí, ele assim, falou, não, questão de tempo, cara, já você tá comentarista, isso aí esquece. Eu lembro do Rafa, que você, não sei qual programa que você teve, não sei se tava no programa, no Linha, no Troca de Passes, quando ele foi anunciado pelo Botafogo. Linha não é exatamente Linha exatamente, é no troca, ele troca. É que ele entra dando uma entrevista, acho que você tava na bancada, aí você fala assim, pô, você era minha referência, tá falando com você aqui, eu achei maneiro isso aí, que ele falou, pô, Conrado é um cara humilde, né, que tá mostrando isso aqui. Eu sempre falei isso pra ele, que primeiro, assim, eu realmente, cara, eu odeio você puxar saco, tem uma coisa que eu acho feio é a gente que puxa saco, cara, eu acho muito feio. E no nosso meio tem pra cacete. Tem todos os meios. Mas no nosso meio tem bastante. Cara, então, eu realmente admirava muito o Rafa, primeiro, eu não sou da mesma turma que ele estagiário, então eu não era amigão dele há muito tempo, quando eu entrei ele já tava lá, tinha outra galera, claro que depois ali eu fiz amizade e tal, por essa proximidade. Sempre troquei muita ideia de futebol com ele, debatia e tal. Mas ele sempre me deu essa força também. Cara, relaxa, você vai virar comentarista. Isso aí é questão de tempo, você é muito bom, bababá. Ele sempre me deu uma força. E assim, tirando do papo comigo também, no ar, cara. Igual a galera que tá assistindo deve ter isso também. Eu sempre gostei muito do Rafael Rezende. Para mim, ele tinha que ser um dos principais comentaristas de onde é que for que ele estiver contratado. Ele é muito bom, sabe muito de futebol. Tem a clareza para explicar, ele é um cara inteligente pra caramba, então qualquer assunto ele consegue, né, contextualizar legal, calmo ali, assim, enfim, eu sempre admirei muito o Rafael. Voltou, né, agora na Copa, né, fez pela Cazé TV, né, teve a oportunidade de voltar mas só porque tava de férias. Uma Copa do Mundo ali, ele fez rapidinho, mas eu falo isso constantemente pra ele, você é uma referência pra mim, que eu sempre tive, pô, quando eu chegar eu quero fazer no estilo daquele cara ali, não copiar o jeito, mas assim, é uma linha que me agrada. Pois é bacana. Eu sempre tive isso. Você falou assim em relação a jogadores que você trabalha hoje que te inspiram. Mas qual é o seu grande ídolo no futebol? Qual jogador que você, porra, pagava pau pra cacete quando era o Conradinho lá vendo... Não, mais novo foram vários. Hoje é o Messi, certeza. Assim, Torcer pra Argentina na final da Copa por causa dele? Eu falo, torcer pra gente se perder, igual o Mbappé foi lá, fez gol, eu achei sensacional. Caralho. Eu não fiquei, caramba, o Messi vai perder. Não, mas assim, quando ele ganhou, eu achei, se tivesse que escolher, escolhe aí. Eu achava que ele merecia vencer a Copa, ficou uma história muito bonita. Mas assim, torcer, que eu tava se perdesse, não. Mas eu fiquei feliz por ele, eu queria que ele ganhasse, ainda mais do jeito que foi. Ele fez gol, foi importante durante toda a campanha. Eu achei que... Porque tem muita gente que... mas não ganhou Copa. Mas na Argentina, gente, a Copa é só de 4 anos. Claro que é legal. Coroa, fica bonito no currículo. É importante uma Copa do Mundo. Eu sei que mas não ia mudar pra mim se ele tivesse perdido. Nada a admiração que eu tenho. Pra mim, foi o maior que eu vi, né? Você tem quantos anos, Conrado? Tenho 34. 34. Então, acho que da sua geração, ele que é o grande jogador, né? Você pega o auge dele, do Cristiano... São os dois grandes jogadores, né? Assim, sou muito fã do Neymar agora, fui muito fã antes do Ronaldinho Gaúcho. Cara, sou muito fã de jogador, então o que eu torço mais hoje em dia é o cara que eu gosto. Claro, um time quando tá jogando bem, eu gosto prefiro que vença, mas vários, assim. Gostei muito do Rooney, uma época, também adorava o Rooney, achava ele um pouco subestimado. E mais novo eu tive vários. Eu lembro do Edmundo, em 97, ali eu falo isso muito pro Pedrinho. Eu falei, cara, eu acho que o Edmundo foi um dos primeiros que eu parava, assim, pra jogar. Era muito novo. Então, em 97 força física, eu tinha 9. E caraca, muito legal. Eu lembro que eu vi aquela final contra o Flamengo, pedi, pai, para em algum lugar, que eu não sei o que, viajando pra Minas. Eu nem sou do Rio. Já gostava muito. O Kaká, quando começou, gostei demais. Falei do Ricardinho, Marcelinho Carioca. Cara, o Ricardinho era muito fã dele, mas muito. Eu falo isso pra ele, às vezes ele nem deve acreditar, né? Deve ficar achando que eu sou puxa-saco também, mas eu falo, cara, você jogava demais. Ele organizava o meio-campo, estilinho de salão. Eu gostava muito do estilo dele. Esses caras, se jogassem hoje, né? Imagine o Marcelinho Carioca jogando hoje. Com o jeito que ele tinha. Esse cara estaria jogando nos grandes clubes do mundo. Pegou uma fase que tinha muita gente boa também na posição, né? Mas o Ricardinho, principalmente, cara, eu acho que um dos grandes... problemas, assim, entre aspas, da seleção brasileira hoje, futebol brasileiro em geral, é esse camisa 8. Eu tô falando de tudo quanto é lugar, vamos ver se pega aí. Realmente eu acho isso. Que é a gente tem primeiro volante bom, o Casemiro ficou aí liderando o mundo na posição, pelo menos entre os melhores do mundo. Tem o Fabinho, tem né? o Fabinho, que tá ali atrás. Se acontecesse alguma coisa com o Casemiro, ninguém ia falar, nossa,
estamos tranquilos, todo mundo ia falar, na verdade, estamos tranquilos, tem o Fabinho, mas acho que esse meio campista para controlar o jogo, craque, o segundo, não é o 10. O 10 ele teve um monte, o Ronaldinho, o Gaúcho, foi vindo, o Kaká, falando aquele cara para controlar o meio campo. A gente tá difícil achar um cara desse. Hoje em dia a gente não tem também, de novo na Copa. Enfim, então acho que o Ricardinho ia ser um cara, toca nele e respira, dá o passe certo, toca ali, faz o jogo girar, a gente não tá com esse cara. Será que o Alex, se jogasse hoje, ele poderia ser esse jogador? Ou você colocaria ele sempre como camisa 10? Acho que esse é 10, é difícil. O Alex, pô, uma das principais virtudes dele é fazer gol. O Alex, você pegar o número de gols dele, é impressionante para um meio campista. Pisava muito 10. Na área, né? Fazia muito gol de cabeça, de esquerda, até com a direita às vezes, que não era a principal, ele fazia muito gol, assim... Não dá pra saber, vai que alguém botasse ele um pouquinho mais atrás, podia jogar. Mas ele era 10-10 mesmo, né? Craque, outro, bem lembrado. Não, a gente consegue... Esse eu já entrevistei, né? Tive um podcast também, entrevistei, esse eu falei antes. Cara, vou falar antes pra não ficar que eu sou um puxa-saco aqui no ar, vou falar um pouco. Cara, eu era muito seu fã. O que ele fez em 2003 com o Cruzeiro? Nossa, bizarro. Meu amigo. Não, o que ele fez lá na... Eu via todos os jogos. Não, o que ele fez na Turquia? Muito, só que aí na Turquia a gente não acompanhava todo jogo. A gente viu, já vi tudo quanto é vídeo. Você botar qualquer lance pra mim, porque eu falei, minha memória é fraca. Você começa um lance, eu vou falar, não, nesse aqui ele vai fingir, vai dar um come aqui, uma caneta e vai chutar de fora da área. Aquele gol na final dele contra o Flamengo de letra, na Copa do Brasil, Copa do Brasil. É impressionante. Aquele ano ele... O gol que ele faz em cima do Rogério Ceni. Não sei quem, dos anos 2000 pra cá, se teve alguém com um ano melhor do que ele, individualmente falando, difícil. Ele vai estar ali num top 3, pelo menos. Difícil. Neymar jogou muito no Santos, mas sei não. Talvez seja o jogador mais injustiçado de não ter jogado uma Copa do Mundo, né? Porque ele poderia ter ido pra 2, né? Sim. Em 2002. Ontem eu tava, por acaso, vendo vários jogos da seleção de 2002. Aí mostrava o banco de reserva e falava assim, caraca. Podia, né? Podia, porque você não tinha tantas opções. Você tinha o Ricardinho, que foi ali porque o Emerson se machucou, Sim. e você não tinha outras opções. Tanto é que Brasil e Turquia, Ronaldinho não joga, entra o Edilson, que é uma característica totalmente diferente. Fácil. Ele foi muito criticado na época. A gente tem, até hoje, a gente tá vendo aí de novo, assim, respeito a opinião de cada um, mas acabou para o Alisson não serve. Porra. E antigamente parece que era mais pesado ainda, as pessoas tinham, acho que os jornalistas antigamente, a torcida, acho que eles tinham mais a vontade para esculhambar os caras. Então ele tinha uns apelidos assim, degradantes. Alex Sotan, Vagalume. Porque não perdeu, foi pra Copa, foi pra seleção, aí num campeonato não foi bem. Assim, caramba, esse cara foi um cracaço. Como é que... E eu tenho essas coisas que me revoltam desde novo, que eu sigo com isso agora, quando eu sou comentarista. Cara, as pessoas ficam perseguindo gente boa de bola. Tem um monte de pereba aí pra você falar mal. Os caras que jogam bem, igual a casa do Neymar. Eu entendo, você pode esperar mais uma coisa, mais. Falei, cara, o Neymar joga demais. Você vai ficar, assim, perseguindo ele como se ele fosse um pereba, meu irmão. Caraca, eu fico revoltado. O Alex, eu lembro disso, né? Eu falei, cara, como é que o pessoal fica falando mal do Alex, cara? Eu paro pra ver qualquer jogo do Alex, só ele dominar uma bola, dar uma caneta, uma metida de bola. Falei, como é que as pessoas não gostam de ver isso? Porque um time perdeu um jogo, é um time que perdeu, pô. Não é só ele que perdeu. Não, e o Alex era um jogador diferenciado. Ele tinha essa característica de pisar na área, que os camisas 10... Hoje, por exemplo, qual camisa 10 que pisa na área igual ao Alex? Talvez o Arrascaeta, que não chega a ser um 10. É isso. Você não tem, o Ganso não pisa tanto na área. Nunca foi de fazer gols. O Arrascaeta faz muitos gols, mas mesmo assim é abaixo. É abaixo. O Alex, cara, não tô com o número agora exato, mas ele fez uns 400 gols na carreira. Quase 500 gols na carreira. É impressionante. É coisa não, e sem contar os passes, né, pra gols. Isso, tem vários atacantes que não tem número perto disso, assim, nem perto. Então é impressionante. Ele tem estátua na Turquia. Pô, é um monstro, monstro. Ele para Istambul quando ele chegar. Não, ele é bizarro. Outra coisa também que eu sinto muita falta é a nossa formação de centroavante. Se a gente pega ali há 20 anos, na tua fase de adolescente, na minha de adolescente, só jogadores que não foram pra Copa. Dodô, França, aí pegando até alguns que não são tecnicamente tão bons. Jardel, Christian, mas quem? Era o jeito de jogar, eram vários. Era mais comum jogar, tinha que ter um centroavante. Né? Mesmo assim, o Dodô, que não era aquele centroavantão parado, mas era muito bom de bola. Mas você acha que isso é culpa da formação dos jogadores hoje, a gente não ter tantos centroavantes bons igual nós tínhamos antigamente? Não sei, é uma pergunta difícil de ser respondida, é algo muito complexo. Porque aconteceu muito. Os zagueiros hoje são muito mais rápidos, né? Em geral, melhores. Não sei se os técnicos preferem alguém de mais velocidade na frente, se foi mudando, enfim,
é difícil, é algo profundo pra Sim. gente estudar e pensar. TCC de faculdade. Mas eu acho que eles também, ao mesmo tempo, acho que estão voltando agora. Você vê no mundo todo, cara. É difícil achar centroavante. Hoje tem o Haaland, que é fora da curva. Isso. O Kane, que não é um centroavante que flutua bastante. Volta bastante de jogar, mas é centroavante, não deixa de ser. Enfim, claro que tem alguns, mas não é uma coisa que tá sobrando, tá por aí. O Darwin Núñez apareceu, o Liverpool foi lá e toma 80 milhões. Vem aqui, porque os caras estão todos muito rápidos, né? O Pedro, eu gosto muito de falar isso da história do Pedro lá na Fiorentina, que eu lembro quando ele não tava jogando, né? Falei, cara, vou dar uma olhada, o que tá acontecendo? O Pedro joga pra caramba, ó, brilhou aqui no Fluminense, tá lá, não tá jogando. Às vezes deve ser que, pô, ele é muito jovem, deve ter alguém, né, cara mais de peso jogando, ele tá no banco. Fui ver o Vlahovic, né, que hoje tá na Juventus, jogou na Copa do Mundo pela Sérvia, era mais jovem que o Pedro. Cara, você vê o Vlahovic, cara, ele é de área, ele é muito grande, muito forte e muito rápido. Então eu acho que essa que é a característica que tá mudando, esse cara paradão, mais lento, dá pra, você falou do Haaland, o Haaland bota na corrida, poucos atacantes do Brasil conseguem ganhar na corrida dele, sim, pouquíssimos, o cara tem 1,94 m. Então eu acho que essa é a tendência de, o cara tem que ter velocidade também para atacar, né, as costas do zagueiro, enfim, acho que pode explicar um pouquinho, mas eu acho que estão tentando voltar aí os centroavantes. Eu tô com muito medo, né, nesse próximo ciclo, a pressão que vai ser em cima do Endrick. Muito medo. Ah, sim. Porque a maior venda da história do Palmeiras, uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro, e é um menino de 16 anos. Na próxima Copa ele vai ter 20 anos. Eu tô com uma criança ainda, 20 anos, 16 anos, eu tava vendo Emanuele, todo sábado. Não perdia? Não perdia, eu mesmo, sempre dormia virado, de sábado pra domingo. E o menino tem 16 anos. Como fazer para controlar a cabeça desse garoto até o próximo ciclo? Porque, assim, qualquer gol que ele fizer vai ser o novo Neymar, vai surgir no craque. A questão é que esses caras são muito diferentes, eu fico até mais tranquilo, porque esses caras já estão com a pressão desde... Imagina, esse moleque hoje tá fazendo, imagina ele com 5, com 6, ele já é o melhor disparado há muito tempo, ele tá convivendo com isso há muito tempo, de ser o melhor, que a gente não tem essa noção, né? Cara, uma pressão que a gente bota nas crianças, você dá entrevista aqui no Brasil, a gente não tem o melhor trabalho de formação. Fala, não, que o Brasil só investe no futebol. Cara, tem no futebol direito. É um monte de gente, assim, busca uma peneirada e um outro que consegue. O cara já tem nessa cabeça que vai resolver a vida da família desde os 10 anos, desde que ele começou a entender isso, né? Há muito tempo. Então, eu acho que, assim, claro que vai ter uma pressão, eu também me preocupo, mas esses caras são tão bons, eles são tão bons de bola que é difícil dar errado. Eles são muito diferentes. Eu já fiz... A gente falou aqui quando eu faço mais Série B, né? A gente falou do MLS, mas na verdade o que eu mais comentei no início é a categoria de base, Sim. né? O Sport TV faz muito, então foi o que eu mais comentei. Então o Endrick, eu já fiz vários jogos antes dele virar, né? Subir direto pro profissional, sub-17, que ele foi queimando a etapa, né? Sub-17, sub-20, jogou Copinha, que é sub-20. Na verdade, quando ele jogou Copinha foi sub-21 naquele ano, por causa da pandemia. Ele tinha 15 anos. Abriu um ano a mais pra galera que não pôde jogar Copinha um ano antes poder participar. Então foi sub-21 aquela Copinha. E ele com 15 anos foi destaque, campeão, gol em final. Então ele é muito diferente. Espero que ele consiga, né? Porque realmente vai ter essa pressão. A pressão é de novo Ronaldo é isso. Você acha que lá na Europa talvez tirem ele da posição de 9 e comecem a colocá-lo de segundo atacante, de beirada, por ele não ser estilo Haaland, 1,90 m e pouco, ser um jogador um pouco mais baixo? Você acha que talvez isso possa atrapalhá-lo? Acho difícil, né? Não dá pra adivinhar o futuro, mas acho difícil porque ele é centroavante clássico. Ele sai da área também, tem velocidade. Ele só tem 16 anos, tá? Ele vai crescer, ele é um touro. Uma das principais características do Endrick é justamente o físico. Ele jogou com 15, perto dos 20, mas ele joga zagueiro longe. Ele é muito forte, ele protege, ele é troncudinho. Com 16 anos, a tendência é com 17, 18, ele vai ficar mais alto, ficar mais forte. Eu lembro disso de crescimento, que a gente vê o cara, acho que ele vai ficar daquele jeito. Eu lembro do Paquetá no Flamengo, que eu fiz base. O Paquetá era mirradinho, cara. Você bota vídeo aí do Paquetá na base. Ele era mirradinho, ele era baixo. Baixinho, magrelinho. Porra, o Paquetá já um monstro. É um tourinho. É alto, forte. Então eu acho que o Endrick ainda vai
crescer muito e ele tem muitas características de centroavante. Assim, alguém pode tentar, mas ele não é, até quem não conhece, ele não é um driblador, tá, gente? Ele não é ele pega a bola, craque, vai caneta toda hora, não é. Ele é finalizador, ele sabe preparar bem a jogada, faz muito bem tabela, dá passe, mas ele não é aquele cara, pô, que você via Neymar, que toda hora que pegava a bola era um drible, uma caneta, não eu é posso isso. ser bem grosseiro, eu vou ser xingado, mas você vai me xingar agora aqui. Estilo Romário. Se colocando assim, colocando. Não vou xingar porque você me convidou, aí eu não... Xinguem de casa. Não, tô brincando. Não, mas assim, baixinho, troncudinho, uma boa arrancada, conclusão. Bate... É que o Romário é por isso que você falou, essa aqui é a pressão que você reclamou, você já tá botando, porque é gênio. Não, essa é uma comparação, comparação estilo de jogo. Romário, pra mim, eu acho uma boa comparação. Mas o Romário, você pega vídeo dele lá no Vasco. Nossa senhora. E botava na frente, ninguém pegava, era muito rápido, né? Isso, eu sempre entro só que a gente tem que ver, eu quero ver isso do Wendel, eu quero ver o Wendel com 18, só que infelizmente 18 ele já vai estar indo embora. Vai estar lá no Real Madrid. Mas assim, que é aí que ele vai estar completando um pouco, dizem até que até os 20 e poucos você ainda está completando sua formação física. Mas assim, eu acho que no 18 já vai até pra gente ter uma ideia, se ele vai crescer mais, se ele vai ficar forte, tanto de velocidade que ele vai ter, mas ele já impressiona esse lado físico, assim. Por isso que subiu 17, subiu no 20. Ele no sub-15, na época, sentia. Quando ele tava com 15 anos, ele jogava no sub-15, não tem como, é ridículo. Não ia ajudar o garoto, porque não tem graça, não ia ter graça. Ele ia atropelar todo mundo. Não, ele jogando na equipe principal do Palmeiras era surreal. E não parecia que era um menino, uma criança jogando com adultos. Contra o Atlético Paranaense, ele tava ganhando o corpo dos zagueiros mais velhos do que ele. Aí você pega alguns meninos, igual o Matheus Nascimento no Botafogo. O Matheus ainda não consegue. Não consegue, mesmo sendo 3 anos. Mas é um cuidado que a gente tem que ter também. Sim. Que eu vejo, tem muito, né, os amigos. E aquele cara, o Matheus Nascimento, aconteceu isso. Tem um amigo que eu brinco com ele. E aí o Matheus Nascimento, mas ainda não. Falei, gente, mas você não pode achar que todo mundo é o Neymar, que todo mundo. Exatamente. Não é assim. Aí eu fico pesquisando exemplos de caras que hoje são muito bons. Vê onde esse cara tava com 18 anos. Vê onde esse cara tá. Não é todo mundo que explode com 18 anos. É o contrário, é raríssimo. O Arthur, que brilhou no Grêmio, ele estoura com 21 para 22 anos. Não, mas é um monte, é raro. Você pega, sei lá, até nível maior, internacional. Salah foi nesse, rodou aqui. Ele foi virar o Salah no Liverpool depois de um tempo. Você pega vários, o Lewandowski, enfim... Para virar o Lewandowski, ele não começou o Lewandowski. Com 18 anos ele não era o Lewandowski, entendeu? Como são poucos, igual o Mbappé tá fazendo, igual o Neymar já fez, enfim, não é todo mundo. O Haaland é falado desde bem novo, continua muito novo. Então isso porque senão você fica queimando alguns jogadores, porque todo jogador que sobe da base só vale se ele for um fenômeno. Isso vale para todos os times. E não é assim. Senão você vai perder grandes jogadores. Esse cara vai sair, você não é fenômeno. Aí a torcida xinga, o dirigente espera alguma coisa, aí vende, aí o cara vai. Daqui 5 anos tá brilhando em outro time. Ontem eu tava vendo um torcedor do Santos descendo a lenha no Marcos Leonardo. Eu falei, olha caraca! Não é isso tudo, perde muitos gols. Eu falei, pô, o moleque tem 19 anos, cara. Ele vai perder gols mesmo. E centroavante não é uma posição que o cara demora a maturar mais, cara. Então é isso. Marcos Leonardo, o Ângelo, eu já vi, eu tenho. Outro exemplo. Mas esse Ângelo é bom mesmo? Porque até ele não fez nenhum gol. Eu falei, cara, eu tô te falando, eu vi na base. Se ele vai virar, o Ângelo é craque da geração dele, da idade dele. No mundo, tem poucos jogadores da qualidade do Ângelo, no planeta. Agora, se ele vai chegar no profissional, a parte física, se vai dar, claro que a gente não pode adivinhar, mas assim, o Santos tem uma joia, que é o Marcos Leonardo, tem outra que é o Ângelo, que assim, mas se no primeiro ano o cara não fizer 30 gols... Não é... Espera um novo Neymar toda vez. Quem era o Cano com 18 anos, gente? Pô, a gente foi conhecer ele agora, outro dia. Então, a gente tem que ter essa calma. Claro que é bom, é excelente revelar craques, né? Gênios. Mas o cara às vezes é só ótimo. E ótimo é bom. Você não quer jogador ótimo no seu time? Hoje no mundo a gente tem vários ótimos, poucos craques. É isso. Poucos craques. E eles vão tendo experiência, é diferente, cara, totalmente. O que é um campeonato de base? A copinha. Você pega ali, quase ninguém que o Endrick enfrentou até hoje vai virar profissional. Não é que vai ser jogador ruim. Poucos vão virar profissionais. A gente não tem essa noção. Então o cara tá jogando, na teoria, com um zagueiro ruim. Então e muito mais fraco, muito menos veloz. Então o cara tem que acostumar com a velocidade do profissional. O próprio corpo dele tem que... Então
tem que ter calma. Eu vejo muito jogador sendo queimado por essa falta de calma, né? De uma expectativa muito alta também, que às vezes é criada. Esse cara é um craque, esse cara é um gênio. Então, cadê? Cadê ele sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 anos? Não é assim, pô. Sabe que eu tô com medo dessa seleção sub-20, que vai agora pro Sul-Americano. São Medo muitos. Deles não ganharem Ah, e ficarem marcados como jogadores. São fracassados com a camisa da seleção brasileira. Eu tenho muito medo disso. mas vai ser um sul-americano grande. Bem meia boca, né? Não, tô falando que não acompanha tanto. O Brasil não ganha há muito tempo, por isso não queima tanto assim. Mas, claro, é ruim. Mas não é, eu acho que a maioria do público não tá acompanhando tanto. Mas é forte, viu? Esse time é forte. Muito, porra. Eu quero ver quem o Ramon vai escalar, porque é tanta gente de qualidade. Marcos Leonardo ou Hendrick de centroavante. Pois é. Quem ele vai o Ângelo, eu falei, tem o Ângelo, tem Andrei. vários jogadores. Enfim, o Andrei no meio, enfim, tem vários. O Vitor Roque tá também, você nem falou do Vitor Roque. Vitor Roque também, que é outro monstrinho, tá lá né? de centroavante. 17 anos, né? 17 Não, anos. não sei exatamente quando ele faz 18, mas eu acho que é outro menino também. isso. Cara, Impressionante. A safra é muito boa, né, Conrado? A gente tem ali bons jogadores. Mas você acha que essa pressão do Brasil tá ali desde 2002 sem ganhar nada? Isso pode impactar no próximo ciclo de Copa do Mundo? Porque o Neymar a gente não sabe se vai pra 26. Vai depender muito de quem vai ser o técnico, de conversa. Vai depender dele. E se ele estiver motivado. E eu vejo uma seleção sem o Neymar, sem gênios. A gente tem muitos bons jogadores e não temos um gênio. E essa molecada talvez seja a esperança ali de surgir pelo menos um gênio, um jogador, para fazer essa substituição da geração do Neymar. Como que você está encarando essa pressão que pode acontecer nessa molecada, nesse próximo ciclo de Copa do Mundo? Vai ser uma pressão grande, né? O Brasil de novo igualando, né? 24 anos sem vencer, vai ter essa pressão. E isso do Neymar, tô com você. E da última vez que o Brasil ganhou, tinham 3 gênios. Sim. Né? Era Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. E você tinha 2 craques nas laterais. Então, o time era muito forte, isso. 2 craques, talvez tá ali no topo dos maiores da história da seleção. E aí tem essa pressão. Eu acho que a bola agora tá com o Vinícius Júnior, assim, o Vinícius Júnior vai entrar numa pressão que, para mim, ele sempre demonstrou, desde a base, que ele é tranquilo em aguentar essa pressão. Acho que é uma das principais características do Vinícius Júnior é o mental, fortíssimo, não sente o tanto de críticas que ele recebeu desde sempre, não sente, pega, vai para cima, erra, vai de novo. Acho que já fez boa Copa, mas acho que vai ter essa pressão um pouquinho em cima dele, para ser esse grande jogador. E aí vamos ver a evolução, né? Ele só tá subindo, né? Vamos ver já essa próxima temporada. A última temporada já foi espetacular, ele pegou o 8º do mundo, gente. Pegou o 8º do mundo e muita gente achando que ele podia ser top 5. Não, e ele foi decisivo na final da Champions, só isso. Ganhou a Champions pro Real Madrid, só e durante o ano todo ele foi o escape ali do Real Madrid, sendo importante. Várias assistências pro Benzema, ajudou o Benzema a ganhar esse títulozinho de melhor do mundo. Claro que ele mereceu, mas fez uma dupla com o Vini. E aí o Brasil, gente, não para de revelar. É um país enorme, 220 milhões de habitantes, que todo mundo gosta de futebol e todo mundo tem esse sonho, muita gente tem esse sonho, porque sabe que dá muito dinheiro, além da paixão que tem pelo esporte. Então a gente não para de revelar bons jogadores. E eu vejo uma melhora na nossa base, nessa questão tática, né? Como eu disse, comento muito a base, os times são muito organizados. E aí eu acho que o mundo inteiro do futebol só está meio preocupado com essa questão de muita tática e menos liberdade para o jogador. Não que a tática prenda jogadores, tá? Quem está acompanhando gosta de tática, eu também gosto, tá, gente? Mas eu digo na base. Tem uma discussão muito grande, eu vejo muito na Argentina. Quem já viu vídeos do Aimar, que é inclusive auxiliar do Scaloni na seleção argentina, que foi campeã, ele debate muito isso. É muito jogo de um toque, de 2 toques, é muita informação tática, deixa o moleque sair driblando, que ele acha que isso pode estar atrapalhando. Mas enfim, eu acho que, como você falou, a safra agora já está vindo nessa forma de treinar e são vários bons jogadores. Vários bons jogadores. Matheus Martins está também nessa seleção, foi bem com o Fluminense, já sempre foi destaque na base. Assim, você vê, todo ano na base tem vários destaques de todos os times aí aparecendo. Eu só fico tranquilo de revelação. Agora, ter o gênio, ter o diferente, é difícil. Que a gente espera, né? Porque o Neymar não teve outro do lado dele em 3 Copas. Exatamente. E sofreu, né, por causa disso. Pegou agora uma boa safra, eu acho que era um bom time, chegando, mas primeiro ano do Vinícius Júnior, enfim, aí os outros são bons jogadores. Não tem nenhum craque. O Rafinha foi o Barcelona, mas ele não é ainda
uma certeza de, sabe, um dos principais atacantes do mundo. Não é, o Paquetá foi pro West Ham, então... O Anthony também enfim, não o se Richarlison afirmou foi agora pro Tottenham, mas, cara, na frente do Tottenham tem o Kane e tem o Son, né? Depois vem o Richarlison. Enfim, acho que tinha time para ganhar, mas não tem a facilidade que outros craques vários que jogaram juntos, o Neymar não teve. Eu acho que a última seleção que a gente teve com muitos craques foi a de 2006. E Sim. ali você não tinha padrão tático, né? Já era algo diferente. Ele teve muita ali coisa loucura, errada, né? Jogador acima do peso. Ricardinho comentou alguma coisa com vocês sobre... Não, nunca troquei. Nunca. Porque o Ricardinho, na verdade, ele fica em São Paulo, né? Ah, sim. Poucas então, vezes. Então, pessoalmente, com ele eu tive poucas vezes. Mas acho tem que até por vontade isso que eu acostumei menos. Eu ainda falo... Você dá aquela tremida. Foi muito craque. Mas quando eu falo mais com ele, às vezes eu participo de um programa, eu tô aqui, ele tá por Skype de casa, enfim. Mas eu particularmente, nunca conversei sobre isso com ele, não. Porque ali é bizarro, né? Porque eu vejo muito parte tática daquele time de 2006, porque não caberiam os quatro. Não cabiam os quatro ali. Acho que principalmente, mas aí que eu falo, pela forma que eles estavam também. Se eles estavam voando, se eles estivessem voando, de repente dava. Pra mim era Robinho titular. Pra mim era Juninho Pernambucano. Podia ser também. Juninho Mas pra mim ele tirasse... Quando o Brasil jogou muito nas Copa Confederações um ano antes, tinha o Robinho. Sim. Que era jogador de E com o movimentação. Adriano voando puxar também. contra-ataque, tabelinha, 1-2, habilidade. Assim, aí podia ser o Ronaldo pelo peso dele, não o peso geral, pela história dele, mas ou o Adriano, pra mim. Mas aí, enfim. Feliz. Isso aí já foi. Triste, é isso triste. Já foi, é tem triste, tempo. É triste. Temos novas lamentações já. 2010, aquela bola do Kaká que o goleiro tira com a ponta dos dedos. Stekelenburg. Depois, segundo tempo, 2 falhas do melhor goleiro do mundo. Uma junto com o Felipe Melo e... É bizarro, né? Assim, se a gente para pra analisar as eliminações do Brasil nas últimas Copas, tirando o 7-1, que é algo totalmente atípico, né? Que eu preferiria, não sei se você preferia ter caído com o gol do Pinilha ali nas oitavas. Aquela bola na trave. Era melhor, ia ficar triste ali, ia chegar todo mundo, mas tinha acabado ali e não tinha acontecido 7-1. De repente a Alemanha nem teria sido campeã do mundo também. Ficou grande, né? Ficou grande ali. Acho que a Argentina chegou com um pouquinho de temor na final e tal, assim. Mas se a gente pega lá, perde em 2010 de uma maneira bem bizarra, pontual, no jogo que a gente foi melhor no primeiro tempo. 2018, aquele jogo, a bola do... Criou vários. Segundo tempo teve um pênalti não marcado, eu acho que foi pênalti no Gabriel Jesus. Teve a bola do... pegou um monte. Pegou um monte. A bola do Neymar no último lance também. E 2022 era um jogo que o Brasil... Os 4 minutos, eu não falo só 4 minutos. O Brasil poderia ter ganho o jogo a qualquer momento. E muita gente não fala de uma bola. Essa bola acho que é um esquecimento popular. Neymar cruza na área, depois 1-1. A bola sobra sozinha pro Casimiro. Não, depois do 1-1, né? Depois do 1-1, no último lance do jogo. O goleiro pegou de novo. Se o Casimiro domina, tivesse frio... Se a bola fosse o contrário, o Casimiro batendo e sobrando pro Neymar, talvez tinha sido 2-1 Brasil ali naquele lance. Provavelmente. Então, eu não vejo assim como terra arrasada, se a gente pega as eliminações. Não é. Porque, por detalhes, o Brasil não chegou. E se você pegar a Argentina, ela foi campeã do mundo sem jogar um futebol vistoso. Talvez a final era o momento mais vistoso da Argentina, mas depois aconteceu aquela loucura. Você vê a necessidade absoluta, total e irrestrita de ter um técnico estrangeiro à frente da seleção brasileira? Ou você seria um técnico, se fosse presidente da CBF, o Conrado Santana, convenceria o Tite, ó, que Tite, terceiro ciclo de Copa. É com você, meu garoto, siga aí. O que você faria? Não, eu acho que o Brasil estava muito bem representado com o Tite. Eu acho ele um ótimo técnico para a seleção brasileira. Claro que, a gente pode discutir erros, tá, do Tite. Não estou falando que ele é perfeito. Estou falando que o Brasil tinha um bom técnico. Como a Argentina foi campeão com o Scaloni, dava para ser campeão com o Tite. Tranquilo. Mas eu acho que abaixo do Tite tem uma lacuna muito grande. Uma lacuna grande para o segundo colocado. E ele não saiu. Então... Assim, eu não teria nenhum problema em ter um estrangeiro, mas quero um estrangeiro bom também. Não quero, igual o Flamengo foi lá, trouxe o Paulo Souza que não deu em nada. Não quero, entendeu, um qualquer. Zidane, você acha pesado? Bom eu acho. Eu já não acho tanto. Teve a questão que ele já... Teve problemas ali com os meninos. Não, ele já pisou na gente legal, né? Em 2 Copas do Mundo. Aí agora ele vai estar do nosso lado, vai querer pisar pra gente se ferrar agora. Vai ficar agora. sempre lembrado isso. Mas assim, é um cara de peso, que o cara... Seleção não é igual clube, né? De dia a dia, assim, é meio básico, né? Eu tenho na minha cabeça, entendeu? Não tem a profundidade tática de estudo tal do que tá lá, porra, um Klopp pensando quanto o Liverpool por 38 rodadas,
contra o Manchester City, do Guardiola. Tanto é que a gente viu aí o Regrag no Marrocos, tinha acabado de chegar, claro que tinha um trabalho sendo feito antes, o Scaloni nunca tinha sido técnico, de jogo a jogo foi, o Deschamps é criticado, todo mundo fala que ele é horroroso, 2 finais de Copa, quase ganhou de novo, enfim, eu acho que é uma parada meio simples, eu acho que ter um cara do peso do Zidane pode ser interessante, querendo ou não, ele ganhou Champions pra caramba, tá? Foram 3 que ele ganhou, três seguidas. 3 então. Seguidas. Cara, alguma coisa ele deve saber, né? Alguma coisa ele deve saber. Então eu gostaria de um cara de peso, assim. Agora, para trazer qualquer um, deixa eu ver quem é o nome da vez lá no futebol português. Aí vai lá e... Não, aí não. Aí qual que seria? Ter um cara daqui. Se você tivesse que escolher um daqui hoje, qual que seria? O que eu mais gosto, o técnico brasileiro depois do Tite, é o Fernando Diniz, com toda certeza. Assim, eu te falar que eu gosto tanto dele que eu não sei nem se é uma boa ele pra seleção. Porque ele pode se queimar. Ele pode se queimar. Porque é difícil ganhar, cara. Tá aí, o Tite é muito bom, tem um monte de título e não ganhou a Copa. Então, não dá pra saber se ele vai ganhar a Copa. Aí, tá vendo? Então, esse cara que nunca ganhou nada, não sei se vai ser interessante. Mas, assim, é o cara, hoje aqui no Brasil, que eu mais me identifico, que eu mais gosto de ver. Fui vários jogos do Fluminense esse ano. Não sou tricolor, mas fui vários que eu tenho isso. Porque é legal de ver jogo do Fluminense, cara. Isso aí, é claro que tem defeitos, como todos têm. Mas, assim, eu gosto, me identifico muito. Inclusive, eu acho que o Fernando Diniz, assim, aí não é informação, mas acho que tá sendo estudado por muita gente, não só daqui, de fora. Do jeito que tá todo mundo jogando igual, cara. E ele joga diferente. Eu acho que tá na hora do futebol mundial, já vai aparecer um cara que joga diferente. Não tô falando que é o Fernando Diniz, até porque ele tá aqui no Brasil, não tá nas principais ligas europeias. Mas isso sempre acontece, né? Todo mundo tá jogando de um jeito, aí vem um cara, quem estuda a história do futebol, assim, aí vem um cara e muda, pum, agora vamos jogar assim, aí todo mundo começa a jogar daquele jeito, aí fica igual, aí vem um outro, opa, agora vamos jogar assim, aí, pum. Então, eu acho que pode ser um caminho, tá? Todo mundo joga, todo mundo estuda, fala as mesmas coisas, joga a pressão pra esquerda, não sei o que, a amplitude dos pontos, você faz 10 frases, você vê que todo mundo fala sobre quase todos os técnicos, então tá todo mundo, claro que tem várias variantes, né, não tô falando que é uma coisa mais simples do mundo, tá, gente? Mas, de repente, jogar de uma forma diferente, um pouco mais caótica no ataque, menos, pode ser um processo. Eu já vi muito técnico estrangeiro. Você vê que todos os técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil elogiam muito o Fernando Diniz, tá? O Luiz Castro... nunca vi isso na minha vida. O Luiz Castro, ele falou, né, lá no Sport TV, que foi o cara que ele tentou achar alguma maneira de vencer e não conseguiu. E você vê, 3 jogos do Fluminense esse ano, contra o Botafogo, e me surpreendeu a maneira tática defensiva do Fluminense, que melhorou muito. Vai evoluindo. E também tem a questão dos jogadores, né? Que eu falo muito. Tecnicamente. Eu gosto muito, é outra coisa que eu gosto de falar muito no Sport TV, Thiago, que assim, eu gosto muito de técnico, eu gosto muito de tática, eu tô sempre estudando, vendo o que tá rolando. Eu amo, eu acho excelente. Mas eu nunca quero perder de vista a importância da qualidade do jogador. Claro. Gente, não adianta. Cara, mas quem era o zagueiro do cara? Porque o Flamengo, o Dorival falou, caramba, vê o elenco do Flamengo e com todo respeito você vê o elenco do Fluminense. Eu quero ver se o Dorival Júnior vai ser terceiro com o elenco do Fluminense e aí bota o elenco do Flamengo na mão do Diniz. Entendeu? Não dá pra gente falar que aquele técnico, agora o Dorival, o melhor técnico do mundo porque ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Pô, acho que foi excelente o trabalho dele, tá? Também que fique claro. Mas assim, ele tem um elenco que assim, é muito melhor, mas muito melhor que o do Fluminense, não é pouco. O Fluminense durante o ano, foi lá, vendeu o Luiz Henrique, que estava virando a realidade, e aí, veio quem? Não veio, vou lá pegar o Matheus Martins, que tá cru vindo da base. Jogou a temporada toda sem lateral esquerdo. Jogo não tem lateral esquerdo, aí chega no meio, não tem contratação, esse Nonato aí que tá um tempo, tá no Inter, tá aqui, então vem fazer meu segundo volante aqui, jogou pra caramba, foi lá e vendeu, no meio da temporada. Ele ressuscitou o Ganso, cara. Também. Aí foi lá e vendeu e não vem ninguém pro lugar. Então, assim, né, o Flamengo tá preocupado nesse momento, em contratar os reservas mais fortes que tem. Então, é um nível muito mais alto. Então, como eu falei, eu acho muito importante tática, mas a gente tem que saber que jogador que define dentro de campo. Eu nunca vou perder isso de vista, cara. É uma coisa que eu tenho comigo. Claro, tática é muito importante, mas eu prefiro ter um elenco mais forte. Claro. É claro que eu quero ter um técnico bom. Eu sei que um técnico ruim com um elenco forte não vai ajudar tanto, mas, cara, eu prefiro um elenco forte com um técnico meia boca do que um elenco horrível com um técnico ótimo. Eu acho que eu tenho mais chance de ganhar com os melhores jogadores. Os caras estão ali dentro de campo, cara. Se você tem um time forte pra cacete, você joga com as tuas linhas baixas no contra-ataque com 2 pontas bom jeito, pra cacete, cara, que você ganha jogo.
De qualquer jeito, o cara vai dominar, o cara vai driblar, vai acertar o passe, o atacante vai fazer gol, o goleiro vai defender. Pô. Exatamente então, isso. eu penso muito assim. Mas, enfim, gosto demais do Fernando Diniz. Eu sou defensor... Dinizista. O pessoal no Sport TV às vezes brinca comigo de dinizista. Eu sou defensor ferrenho dele. Claro que quando tem algum erro, eu critico também. Mas eu gosto muito do trabalho dele. E tem esse lobby, né, dos jogadores. Os jogadores querem o Diniz. Já ouvi isso aí o também. Neymar quer o Diniz. Talvez nessa situação que a gente estava falando anteriormente, do Neymar, quero pegar, não sei se pega um novo ciclo, tal. Aí chega o Diniz e fala assim, Neymar, vem cá, eu vou ser o técnico da seleção, você quer jogar como aqui comigo, meu garoto? Você vai ser o dono do time, vem cá, vamos jogar. Algo que ele fez com o Ganso, né? Quando ele já falou isso em algumas entrevistas, né? Que o único trabalho dele com o Ganso foi explicar pro Ganso que ele tem que jogar pro time também, que isso vai ajudar o Ganso. Eu não vou te ensinar a jogar bola, você é um craque. Você é gênio, pra mim. O Diniz falou isso pro Ganso, né? Pra mim, você é um gênio. Eu só quero que você faça algumas coisas aqui que eu acho que vai ajudar o time e aí, consequentemente, o time vai te ajudar. Se você topar fazer isso pra mim, vai dar tudo certo. Você vai jogar, eu não tenho dúvida que você vai... Ele já falou isso algumas vezes e deu muito certo, né? Foi muito importante. O Fluminense jogou demais esse ano. Absurdo. Jogou demais. Eu tava no Maracanã contra o Corinthians na ida. Era pra ter ganhado de 2-3. Assim, podia... Claro que o Corinthians teve mérito, tá, gente? Não tô tirando mérito de jeito nenhum. Aí, no último minuto, o André... O André tomou um amarelo no último minuto, bobo. Errou uma bola boba, tomou um amarelo. E aí entrou o Wellington. De novo, no Flamengo, você joga a camisa, tem 10 volantes que jogam muito. Aí o cara perdeu o André e entrou o Wellington. De novo, com todo respeito ao jogador, o nível tá muito abaixo do André. Tá muito abaixo. E ainda tá no final da carreira. E aí, mas tá vendo? O Diniz é muito ruim, perdeu. O Diniz calou. Porque era Wellington, ou ele botava o Felipe Melo, que já passou muito tempo o auge dele. E aí, podia ter botado, sei lá, o Iago Felipe, mas assim, ele não tinha elenco. E perdeu, claro, cometeu erros também, enfim. Mas, de novo, elenco. Bota um elenco pesado na mão dele pra você ver. Sabe o que eu acho bizarro em relação ao Fernando Diniz? Que muita gente torce contra. Assim, eu acho isso surreal. Muita gente torce esperando. Tem que se ferrar. Hoje ele se ferrou. Hoje o Fernando Diniz perdeu. Hoje eu vou criticar. Isso. Por que isso? Porque é o cara que faz algo de diferente. Assim, eu acho que tem muita gente... Assim, sem querer, mas eu vou falar o que eu acho. Muita gente gosta do time dela só. Eu acho que tem poucas pessoas que amam futebol pra caramba, igual a gente ama. Não tô falando que só quem ama futebol gosta do Diniz, não, tá, gente? Não tô falando isso. Tem muita gente que ama, que discorda. Mas eu tô falando que tem pessoas que só interessa a vitória. Então, como ele não ganhou, não vale. Quando ele começar a ganhar, vai valer. O time perdeu. Pra mim, um terceiro lugar com o Fluminense no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas é um título. Eu sei que não é. Tipo, não tem uma taça, mas pra mim é um baita trabalho. Assim, isso foi espetacular. Isso é um trabalho, caramba, esse cara é muito bom, hein? Terceiro lugar com o elenco do Fluminense, campeonato de 38 rodadas, pra mim foi bem demais. E chegou na semifinal de Copa do Brasil. Só que aí, se não ganhou, aí, tá vendo? Você fica elogiando, sei lá, aquele Conrado lá fica elogiando, fala que é dinizista, perdeu de novo. Cara, não ganha nada. Ou vai pra seleção, igual você falou, vai pra seleção e de repente não vai bem. Pouca gente ganha. São poucos títulos, é difícil. Não é fácil. O Atlético Mineiro não ganhou nada esse ano, depois de ter ganhado tudo na outra. Enfim, é difícil. Eu sei que é importante ganhar, tá? Eu sei que é importante ganhar. Mas eu acho que ele fez um excelente... Como eu acho, que discordo da maioria das pessoas, que ele foi muito bem no São Paulo. Que o São Paulo foi quarto. Pega o São Paulo desde então. Ele não teve nenhuma contratação com o São Paulo. Pega o São Paulo desde então. Várias contratações caríssimas. E não chegou nem perto da pontuação do Fernando. É claro que ele chegou em primeiro e aquela queda, só que aí fica tudo em cima dele. Tudo é culpa dele. Mas enfim, é um papo... Mas eu acho que é isso. As pessoas só querem quem ganha. Então, enquanto ele não ganhar, ele vai ser ruim. Ficam torcendo, tá vendo? A galera elogia esse cara e não ganha. Aí fica torcendo pra ele perder. Mas são as mesmas pessoas que quando ele começar a ganhar, tá vendo? Ele é muito bom, né? Aprendeu. Vai falar ainda que ele aprendeu. Melhorou muito. Melhorou muito. O Cuca deu um tiro no pé indo pro Atlético, acabou com qualquer chance de ir pra seleção. Acho que foi o trabalho dele foi ruim. E se ele era favorito, que na minha opinião ele era o favorito pra ir pra seleção brasileira, acho que acabou com qualquer chance, né? Mas eu acho que também se ele fica um ano sem trabalhar, também já fica cair um pouco no esquecimento, entendeu? É difícil falar, mas realmente foi uma temporada muito ruim. Na verdade, que ele chegou no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro piorou muito. Com o Turco Mohamed estava lá em cima. Pode não ter ficado em primeiro, mas assim, antes dele ser demitido, sei lá, 2 jogos antes, ele estava brigando diretamente na rodada por artilharia. O Galo acabou tomando um gol no finalzinho pro Cuiabá,
que eu lembro bem, no finalzinho, lá em Cuiabá, e o Palmeiras, no mesmo jogo, na mesma hora, o Juninho do América, né, que fez um baita campeonato mais uma vez, volante, que tá Joga pra caceta. anos jogando bem, perdeu um gol em cima da linha, daqueles inacreditáveis futebol clube, ou seja, você, sabe, a diferença de uma bola assim, o Atlético era líder naquela rodada, se eu tô falando isso, com o Turco Mohamed, tava lá em cima, chegou o Cuca, despencou, né, despencou o Atlético Mineiro, assim, de novo, não é só culpa dele, né? Acho que o Hulk ficou machucado muito tempo, voltando de novo a qualidade. Uma coisa é você ter Hulk, outra coisa é você não ter Hulk. Aí não tem técnico que resolva. Que mude isso. Com Hulk é melhor sempre, independente do técnico. Sem Hulk, seu time vai ficar pior. Então ele ficou machucado um tempo, isso piorou também, mas depois ele voltou e o Atlético também não conseguiu. Mas não, seleção pra Cuca não. Já era. Agora, pelo menos, já era, não dá pra falar. Mas agora vai vir algum ciclo técnico antes, depois se esse cara sair, de repente ele tenta de novo. Mas agora ele não vai. Saindo do futebol atual, indo pro futebol antigo, Conrado Santana, jogava futebol manager? Joguei um pouco, mas nunca, não era viciado igual a galera, mas já joguei. FIFA? FIFA, Winning Eleven sempre. Então, você tá lá montando seu time na Master League. Aí aparecem jogadores clássicos pra você ali. Na tua seleção, de centroavante, camisa 9 ou 11. Ronaldo ou Romário? Quem é teu centroavante ali? Essa é difícil, mas eu escolho o Ronaldo. Mas é muito difícil. Não tem resposta. Tem coisas que eu falo, não. Sei lá, Messi e Cristiano Ronaldo. Pra mim é Messi, quem fala Cristiano Ronaldo eu olho torto. E esse cara aí, óbvio que eu tô brincando, mas pra mim tem uma resposta certa na minha cabeça. Agora, Ronaldo e Romário não tem, né? Eu escolho o Ronaldo, mas dois gênios, fizeram demais, ganharam de tudo. A gente tem principalmente a gente que é aqui do Rio, né? Então, quem torce pelo Vasco, torce pelo Flamengo, mais ainda, questão da proximidade, né? O Romário, quem não conhece a história, ele volta melhor do mundo pra jogar no Brasil, cara. Então, bizarro. Então ele esteve aqui próximo da gente o tempo todo. É o Lewandowski indo jogar no futebol polonês. Até menos, que ele nem tava tão velho, né? O Romário tinha 28. Então essa proximidade é legal, né? A gente conviveu mais, né, com o Romário, de ver todos os jogos, ver ele fazendo gol. Então acho que tem um pouco disso. Mas, cara, o Ronaldo, eu acho que eu ficaria com o Ronaldo. Eu amo ver vídeos do Ronaldo, cara. Você viu o documentário dele? Vi recente agora. Do cacete, né? Aqueles 4 anos ali. Como o cara consegue... história, né? Não, a história de superação, acho que talvez seja a grande história de superação de qualquer atleta. Você pra analisar, eu não lembro de uma história assim, que o cara, praticamente, ele tava com a carreira jogada no ralo. Alguns médicos falaram que ele não ia jogar, né? E o Filipão tem que colocar uma vela do Ronaldo todo dia pra agradecer, né? Porque se ele não ganha a Copa de 2002 sem o Romário, a situação ali seria tensa pra caramba, assim. Seria... Como que não leva o Romário? Não leva o Romário. Mas esses grandes jogadores, até lembra a história um pouco do Neymar. Como é que o Neymar não vai jogar com 34? Nenhum desses caras jogaram com 34, nem perto disso. O Romário jogou, na realidade, uma Copa do Mundo. E por gente falar, não foi porque o técnico chamou, mas, cara, se o Romário ainda fosse o Romário do auge, não tinha dúvida que ele ia. Claro que teve a questão de lesão, mas assim, quando ele voltou, ele já tinha caído bastante do que ele já foi. Se ele fosse, nenhum técnico ia ser maluco de não levar. O Ronaldinho Gaúcho jogou a última com 26. 26, 2010, Mas 2010 o Dunga poderia ter levado. Porque... Mas ele já não era o mesmo Ronaldinho. Mas a melhor temporada do Ronaldinho, pós-Barcelona, foi a temporada 9-10. A temporada pré-Copa. Acho que podia também, mas... Sim, já não era o Ronaldinho. É isso que eu tô falando. Sim. Entendeu? Sim. Então é isso do Neymar, que ainda tem idade, tem que ver se ele vai querer. Porque às vezes a pessoa não tem essa noção, mas é um grande esforço você ser um atleta de alto nível. Não tô falando que, ai meu Deus, esforço, eu sei que esforço é acordar cedo e trabalhar. Tô falando que pro cara se manter no nível muito alto e conseguir ser melhor do que outros tantos que estão querendo, ele tem que abrir mão de muita coisa. Aí chega uma hora, o cara, já ganhei isso, já ganhei aquilo, tem tanto de dinheiro, já ganhei a Champions, já ganhei a Libertadores, já ganhei a Copa do Brasil. Não ganhei a Copa? Tá bom. Agora eu vou dar uma curtida, vou continuar jogando, mas... Nível mais tem que baixo. dormir sempre 8 horas? Hoje eu vou dormir 5, né? Dá pra dar uma curtida. Sei lá, não pode comer fast food. Vou comer sim, tô com uma vontade de... Eu acho que começa a abrir mão de umas coisas. Depois do treino tem que fazer aquele reforço com... não vou fazer reforço nenhum, né? Amanhã, eu acho que é isso que acontece quando o cara passa dos 30, que é difícil ele se manter aos 34. Por isso que eu falei lá no começo. Eu acho que quem vai decidir é o Neymar, se ele joga ou não. O cara é um louco, igual o Cristiano Ronaldo. Depois dos 30 ele virou uma máquina. E não dá pra comparar. Não dá pra ficar comparando. Mas o Cristiano Ronaldo fala, gente, mas ninguém fez o que o Cristiano Ronaldo fala. Único jogador você quer que o Neymar seja... Ele não vai ser, ele não é. Mas muita gente esquece que o Cristiano Ronaldo lá com 25, 26 era um porra louca.
Era louco. Era muito criticado. Era criticado por tudo. Uma Copa de 6, se eu não me engano. É isso, só olha pro telão, jogador que só olha pro telão. Mas eu acho que ele foi um outro que entra nisso de ganhar um pouco. Ele tinha isso também, mas eu acho que ele era um pouco injustiçado. Aí quando ele foi lá e foi pro Real e ganhou 75 Champions League, aí todo mundo calou a boca. Ah, tá vendo esse cara? Mas eu acho que ele sempre foi um ótimo jogador. Ele ganhou Champions no Manchester United também, foi melhor do mundo. Ele foi tendo uma evolução, claro, mudança até um pouco de posição. Mas assim, você vê essas histórias de foco dele desde que ele era criança, cara. É claro que tem um amadurecimento, né? Como todo ser humano tem. Mas, pô, tem uma história dele famosa que um amigo dele fala que ele roubava a chave da academia para treinar de madrugada. Na base, olha as cabeças dos jogadores que a gente conhece. Não, o cara pulou o muro e foi pra festa. Ele não, ele roubava. O grande problema dele era ele roubava a chave porque ele queria malhar de madrugada. Porra, qual jogador que faz isso hoje? Ninguém faz isso no mundo. Esse cara é não, eu imagino completamente maluco de um jeito muito positivo, que é espetacular de aplaudir, né? Não, eu imagino como deve estar a cabeça dele agora. Ele tá com 37 para 38 e o corpo dele não consegue corresponder mais à cabeça. Essa Copa deve ter sido muito frustrante para ele. Sim. Dele não ter sido titular em Portugal em boa parte dos jogos e não conseguir mais jogar em alto nível como ele jogava antes. Deve ser algo muito complicado. Deve ser a mesma coisa pra gente não conseguir falar num microfone, né? Deve ser pra ele, deve ser algo parecido. Eu acho que ele ainda, não sei se ele tá na fase da aceitação ainda não, acho que ele ainda tá na fase da negação, o Cristiano Ronaldo. Ele ainda acha que o técnico que errou, que se ele tivesse lá, ele tinha feito 55 gols, e isso que tornou ele grande, inclusive, né? Por isso que ele brigou no Manchester United, tá saindo, tá aí procurando um time, com certeza que essa demora que ele quer, tá procurando algum time que dê pra ganhar, que dê pra jogar Champions League, pra bater mais recorde. Vai ficar deixando o Messi jogando Champions League, que ele não joga, já o Messi passa ele em gols, ele é focado. Então, enfim, tá triste, né? Tá acontecendo, tá caindo, não tem jeito, e deve ser difícil, né, pra esse cara, mas conquistou muita coisa, Nossa né? Senhora, uma máquina. Vai olhar, vai ver que carreira linda que ele teve. Não, em relação a números, a gente sempre faz uma brincadeira, né, dos Ronaldos, né, Ronaldinho, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Em relação a números, ele é o melhor, disparado. Em relação a futebol, o Ronaldo é melhor. Eu prefiro o Ronaldo também. Em relação à magia, o Ronaldinho Gaúcho Eu brinco que o Cristiano Ronaldo deu uma mudada no futebol num lado que é um pouco negativo pra mim, que é essa preocupação excessiva com os números. Era pós-Cristiano Ronaldo. Claro que não é só o Cristiano Ronaldo, é o mundo hoje que foi mais tecnológico, cada vez isso está sendo mais marcado, o futebol aceitando mais tecnologia. Mas você vai comparar, às vezes eu já briguei, briguei, isso lá no Sport TV, quando eu era coordenador principalmente. Comparar zagueiro, gol mais assistência. Cara, que negócio de gol mais assistência, isso não diz... Caramba, vamos fazer um negócio mais aprofundado, principalmente para zagueiro, volante, que daí quantos gols o volante fez, quer dizer nada. Quantas interceptações isso. Eles fizeram? É claro que atacante é importante, mas tô falando, mesmo isso você tem que assistir o jogo. Às vezes o cara não tá fazendo gol, tá jogando muito bem. Claro que o atacante tem que fazer gol, mas assim, não é... Ele é super focado, cara. Ele pega entendeu? O jogo tá 4-0, tá 5, ele continua com a mesma fome de fazer gol. Então ele tem um número isso, de jogar. O Ronaldo nem passava isso na cabeça. Na época do Ronaldo, não tinha você ficar contando o golzinho, nem passava em bater recorde. Ele pensava em jogar, ganhar, ele era craque. Então o Ronaldo, assim, devia... Sabe? Não, esse jogo aí eu não vou jogar. Não, pode quero bater pênalti, não. Vou no... caramba, esses caras hoje em dia tá todo mundo muito focado, não sei lá quem fez tantos gols e tantas assistências. Agora que tá evoluindo, né? Tem outras métricas também, né? O passe antes da assistência. Mas você vê o Messi jogar, cara, se você for ficar só olhando só gol e assistência, você vai perder muita coisa maravilhosa da história do futebol. Não é só gol e assistência. Você falou do Romário. O Romário começou a bater pênalti aqui no Brasil em 95. Até lá ele não batia pênalti, não. Na Copa Brasil e Rússia em 94, quem bate o pênalti é o Raí. Era pra ser se o Romário bate, ele era artilheiro da Copa. Esse é o grande exemplo de como que as coisas mudaram. Então hoje eu vejo que esses atacantes, a galera dessa nova geração que tá vindo aí, isso é no futebol mundial, é muito preocupado com o número, mas muito. Sei lá quantos gols, sei lá quantas assistências. Pega aí o número do Iniesta. O Iniesta era horroroso, então, né? Não fazia gols? Não. Você vê gol e até assistência não tinha tantas. Porque às vezes ele preparava a jogada... Pô, se você pegar o Xavi, então, o Xavi é um pereba. O Busquets, então, é horroroso. Então, o Modric... Vai ficar contando o Modric não gol e assistência? Ele não deu nenhum passe. Não, porque o Modric também é apagado nessa Copa, né? Ele não fez nenhum gol. Mas como assim tá apagado nessa Copa, gente? Vou ver o jogo, ele controla o meio campo sempre. Então,
claro que é uma brincadeira, tá, gente? Com o Cristiano Está- Ronaldo. está- Né, é a fase que... Do mundo atual, né? Da globalização, a tecnologia aumentando, né? Igual aquele meme, né? Anda da tecnologia. Anda até. Mas, então, eu acho que é muita preocupação de número, que é importante, mas nem sempre isso. Eu acho que é o que define o melhor jogador. Exatamente. Pra você, qual o melhor jogador do mundo hoje? Eu ainda vou de Messi. Eu sou Messi Messi pesado, tá? Mas o Mbappé tá vindo forte. Essa Copa, e depois de uma Copa é difícil você não falar, né? Então o Mbappé tá vindo forte, uma potência que ele mostrou na Copa. Foi assim, cheguei, tá? Quem ainda tinha alguma dúvida, eu sei que ele já tinha chegado há muito tempo, tá, gente? Mas quem ainda tinha alguma dúvida que Messi, Cristiano Ronaldo saindo, que sou eu, tô aqui. Foi impressionante. Eu acho que ele vai brigar ali. O Haaland não para de fazer gols, né? Não para de fazer gols. E antes da Copa, é que agora saiu, é difícil, né? A Copa é tão importante que aí sai, mas o Neymar tava voando, né? O Neymar tava voando. Eu gosto muito do Neymar também. Acho que ele ainda tá entre os melhores. Mas se fosse pra pegar amanhã, tem um jogo importante. Escolhe um jogador. Vai jogar amanhã. Messi. Hoje, pra mim, ele ainda... Mas depois eu acho que é o Mbappé. Se tivéssemos um prêmio de melhor jogador do mundo antes da Copa, acho que o Neymar ganhava. Acho que ele era o melhor jogador do mundo antes só da daqui Copa. é um período mais curto, né? Sim. Podia ser, ele tava voando. E o The Best vai ser em fevereiro, né? Vai ser do Messi. Ah, Difícil vai ser do tirar Messi. dele. Imagina o Cristiano Ronaldo em casa. Nossa. Perdeu a Copa, que agora tinha aquela situação, Foi banco. foi banco, ele viu o Messi ganhando o título pela seleção, que ele tinha isso aqui no ego dele lá, eu ganhei um título pela seleção verdade. portuguesa, o Messi não ganhou pela seleção, tem 2 títulos, né? Tem a Nations League e a Euro, e o Messi não tinha ganho nada pela Argentina, ganhou em 19. Esse papo da hater pra caramba, cara. Você não pode falar, não, é impressionante, não é nem nossa realidade, não é nem Brasil. Você fala uma coisinha, vê um monte de gente xingando. Eu falei, gente, calma, só elogiei um. Mas também, você falou isso do Cristiano Ronaldo, eu fui ver minha foto, minha capa do Twitter, tem uma foto do Messi, eu nem olhava, eu nem usava Twitter há muito tempo. Aí tem minha foto, né? E aí é o Messi. Também você falou isso, olha só, você é Messizete. Gente, eu só falei que, sei lá... que o Cristiano Ronaldo hoje já não é mais o Cristiano Ronaldo de 2 anos atrás. Aí, cara, você odeia o Cristiano Ronaldo. Não, e eu odeio o Cristiano Ronaldo, eu adoro o Cristiano Ronaldo. Não, e eu também, eu gosto dos dois pra cacete. Igual na final da Copa do Mundo, eu torci pra França, porque eu não queria ver a Argentina campeã do mundo. Normal. Aí eu falei, aí o pessoal, ele odeia o Messi. Falei, É. porra, eu não odeio o Messi não, Só não cara. quero a Argentina, cara. Eu torço pro Barcelona na Espanha. Como que eu posso odiar o Messi? Possível. Como que eu posso odiar o Messi? Conrado, curtiu? Pô, demais, cara. Porra. Obrigado. Passa rápido, hein? Pô, passa rápido. Quanto tempo, ô Brunão? 1h22, Caramba. pô. Nem deu pra... Passa rápido. Falei pra caramba. Pô, também falei pra cacete. Assim que é bom. É Assim bom que que é fica o bom. gostinho de quero mais pro segundo Boa, papo aqui. pô. Alô, Globo, libera ele depois de novo aí. Só me convidar. Obrigado mesmo, Pô, eu tá? que agradeço. Fico bem honrado. Só de você me chamar, como você disse, quer dizer que você, né, curte meu trabalho. E sempre que alguém fala que curte meu trabalho, eu fico todo bobo. Mais do que encontrar os ex-jogadores. Redes sociais, Conrado. Conrado Santana, em todas. Instagram eu uso mais lado pessoal, mas também coloco na Copa, eu coloquei algumas coisas e tô lá no Twitter de vez em quando falando algumas coisinhas. Conrado Santana. Tuas apostas. Quem você acha que vai ser o técnico da seleção? Cara, eu não faço. Que difícil, cara. Eu acho que eles estão tentando um estrangeiro aí, cara. Mas difícil. Tem que falar o nome, é difícil. Acho que eles vão tentar. Tentaram o Ancelotti, não deu. Acho que isso mostra que eles querem um estrangeiro. Mas acho que bater numa porta ali, se não der, eles vão tentar voltar aqui pro mercado. Pô, muito difícil. Adivinhar o que a CBF tá pensando. Ainda mais da CBF. Mas eu acho que eles vão tentar um estrangeiro. Bota aí, Zidane, vamos ver, vai que consegue, né? Tá desempregado. Flamengo ganha ou não ganha o Mundial de Clubes contra o Real Madrid? Você quer só me complicar, né? Mas é porque você pode perguntar qualquer coisa, que no final eu vou falar o que eu acho, mas eu já falo, essa vai me complicar. Cara, não é favorito. O Real Madrid tem mais time, tem mais dinheiro. O Vinícius Júnior foi revelado aqui, tá jogando aonde? No Real Madrid. Então não é favorito, mas pode ganhar? Pode. Como alguns... A gente não ganha desde 2012, né? A gente, eu digo Brasil, com o Corinthians. Inclusive completou 10 anos agora. Não ganha desde 2012. Assim, não passa nem perto de ganhar, né? Sim, foi por uma prorrogação, mas você vê que o outro time é muito mais forte. Enfim, o Real Madrid é favorito, mas quem sabe? Hoje tava vendo um meme na internet que a gente fala, né, dos 4 minutos que faltavam, né, pro jogo tá até rindo o Bruno ali, que ele é São Paulino. Os 4 minutos que faltavam no jogo do Brasil, os palmeirenses também falam a mesma coisa, né, que faltavam 4 minutos só no jogo contra
Contra o O Chelsea. Chelsea. O Palmeiras jogou muito bem, defensivamente, estrategicamente, mas... Era um jogo que talvez fosse pros pênaltis, o Palmeiras Sim, podia ser dar. campeão do mundo. Mas assim, né? Fica lá atrás, se defende muito bem, a gente elogia a estratégia, o goleiro vai lá, é o Cássio, é o Rogério Ceni pegando demais. Os maiores jogos da história do Rogério Ceni, né? A maior 2005. defesa que eu vi na cobrança de falta foi do Rogério Ceni, né? Aquela do É bem bonita. Enfim, é difícil, tem que ser desse jeito. É isso, Conrado. Abraço, meu amigo. Valeu, Thiago. Obrigadão. Obrigadão mesmo pelo Abraço pra convite. todo mundo. Gente, espero que vocês tenham curtido a nossa penúltima resenha desse ano de 2022. Amanhã, a última, com o ator Thierry Figueira. Vamos bater um papo aqui sobre muitos assuntos. Carreira, Botafogo, ele é botafoguense, então com certeza vai falar muita coisa sobre o nosso Botafogo. Nosso que eu sou... Nossa, não é do Conrado, tá? Não é o lado do Conrado. Nosso, meu aqui, tá? Conrado, você pode falar do teu time no coração ou... Cara, eu posso. Eu já fui. É porque as pessoas não acreditam nisso. Eu já fui São Paulino, mas eu não torço mais, assim. Eu nunca. Eu falei aqui onde eu morei, né? Nunca morei em São Paulo. Então eu sou muito apaixonado por futebol. Então eu sempre falei que era, mas eu sempre fico, cara, mas eu falo só porque a sociedade me manda escolher um time. Então hoje eu considero que eu não tenho time, mas eu fui São Paulino quando eu era mais novo. Mas eu realmente não torço mesmo, assim, de verdade. Todo jornalista tem um time. Tá? Exatamente, ninguém... E não tem nada a ver com ser comentarista também. Não é que eu virei comentarista, não, agora... Não, é porque antes de virar comentarista, eu já não tinha essa paixão de acompanhar. Eu gosto de futebol em geral. Tá jogando São Paulo e 15 de Piracicaba, tá jogando Corinthians e Palmeiras, eu vejo Corinthians e Palmeiras, não tem a menor dúvida na minha cabeça. Sempre foi assim. Então eu falei, fiquei mais velho, falei, pra que eu vou ficar falando se eu não torço de verdade? Aí eu não torço, mas enfim, fui São Paulino. Lembrei do Rogério Ceni em 2005, rápido, você viu? Nessa época Raí, então, era um dos teus grandes... Aí foi, mas peguei mais a volta dele, né? Quando ele tava jogando ali, eu comecei a gostar de futebol, né? Em 92, aquelas Libertadores, Mundial. Mas quando ele voltou, foi legal, mas aí eu falei aqui, né? Gostava muito de Ricardinho, gostava muito de Marcelinho, tá vendo? Desde pequeno, era São Paulino e gostava de outro time. Então eu não torço mais, mas tem esse... passado São Paulino. Alex, você colocou também, né? Vários, falei do Edmundo no começo. Eu pensei que fosse vascaíno, na hora que falou do Edmundo. Tá vendo? Ali, eu imagino isso. Mas você falei pro meu pai parar o carro, falei, ele é vascaíno. Eu sabia. Quando eu falei, muita gente pensou, mas não é. É bom quem viu a entrevista toda, viu nosso papo todo, ele é vascaíno, chega aqui no final, tem uma revelação. É tipo novela, é revelação. É bom que você já tinha dado tchau quando você me fez essa pergunta, que no tchau tem uma galera que sai. Mas tem um negócio chamado corte. É verdade. Esqueci disso. Até beber uma água aqui. Valeu, gente. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu pela audiência, valeu pelo carinho. E até a próxima. Valeu.